Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 165. Cada um tem o vice que merece. Chico Firman, você tem o vice que você merece? Bem, quero dizer que eu não contribuí para isso, porém, né... Todos merecemos, né? De uma maneira ou de outra. Vamos falar no episódio de hoje sobre dois filmes que estão indicados ao Oscar de melhor direção. Muito bem. Um deles está indicado a mais Oscars que o outro, mas tanto o Vice quanto o Guerra Fria concorrem nessa categoria. Então temos Exatamente. 2 dos 5 postulantes a melhor diretor. Isso, o Vice tem 8 indicações ao Oscar e Guerra Fria 3. Então nós estamos caindo, hein, gente? Semana passada nós falamos de 2 filmes que tinham 15 indicações, agora só tem 11, nós estamos caindo, né? É uma pena. A vida é assim. A vida é assim. Bom, vamos ter os 2 filmes, vamos ter puxadinho, no puxadinho vamos ter diversos assuntos, mas sem antecipações nenhuma, vamos primeiro para o momento do boletim do Oscar. Boletim do Oscar. O que tá acontecendo nessa corrida do Oscar, Chico Firman? Michel, 2 prêmios importantes foram entregues nesse final de semana. Um deles foi na verdade 3, né? Porque teve o Annie Awards também, o Oscar da animação, e o Homem-Aranha levou tudo, levou umas 7 prêmios, 7 categorias. Eles têm múltiplas categorias e ganhou a principal e ganhou várias outras. E o Mirai, que é o filme japonês que também está indicado ao Oscar, ganhou na categoria de filme independente, que existe já faz uns 3, 4 anos. Então... teve seu cantinho, né? Seu espaço aí, seu espacinho garantido, mas o Homem-Aranha segue firme e forte para o Oscar de animação, que é bem interessante porque é um filme que foge totalmente dos padrões do que é premiado nessa categoria geralmente, né? Mas ele tá meio imbatível ali, não vejo ninguém pra bater tá difícil ali, não. alguém sonhar em tirar essa mão do Homem-Aranha no Aranhaverso. Exato. Teve o prêmio do Sindicato dos Diretores de Arte. A favorita ganhou como produção de época, o Pantera Negra de fantasia, Podres de Ricos de melhor filme contemporâneo e o Ilha dos Cachorros de animação. E teve o principal, que foi um resultado que teve alguém da varanda que não entendeu direito, não conseguiu, achou que não tem sentido esse resultado. Antes disso, Chico, a Achei gente tem que lembrar... ficar só no WhatsApp. A gente tem que lembrar o nome desse prêmio, que teve um ouvinte nosso, que eu esqueci o nome dele, acho que é Leonardo, eu sempre confundo os sertanejos. Que ele falou que sempre que ele ouve a gente comentando sobre esse prêmio, ele lembra de uma música do Raça Negra, maravilhoso. que é o prêmio DDA, não é isso? DDA, que é o Directors Guild of America, o prêmio do Sindicato dos Diretores. O Chico Firman, quem ganhou o prêmio Raça Negra do cinema? Calma que não só tem um, tem mais de um. Eles já faz alguns anos que eles criaram uma categoria de filme de diretor estreante. Dos que estavam indicados, o favoritíssimo era o Bradley Cooper, porque ele estava indicado nessa categoria e na categoria de direção geral, né? Então era o franco favorito, mas terminou ganhando o Bo Burnham do filme que a gente já comentou aqui, o Oitava Série. Então foi uma surpresa, porque tinha essa dupla indicação do Bradley Cooper. E muita gente não entendeu. Como, inclusive, alguém aqui, eu não posso falar os nomes. Eu não acho que não entendeu. É a posição do nosso amigo Michel, eu que ele tem. E não concordo. Você tem seu espaço aqui agora para se manifestar sobre isso. Por que você não concorda, Michel? Eu acho um absurdo um prêmio como grupo eleger 5 melhores diretores para daí escolher um e fazer uma votação que é menor, digamos assim, porque a principal são dos 5 principais diretores. Então, o que tá ali, o restante são prêmios secundários. E você eleger um dos 5 melhores diretores, perder para um outro diretor que não está sendo cotado na categoria principal. Exatamente, teria sido o 6º, o 10º, 15º, eu não sei qual seria a ordem dele. Quer dizer, para mim não tem o menor cabimento isso. Eu sei que tem a primeira votação, tem o segundo turno, eu acho que o problema está no sistema de votação que permite que isso ocorra. Para mim não Mas faz eu acho que vai sentido. além, eu acho que tem um negócio que é mais louco ainda, que é o seguinte, assim, tem os filmes que estão sendo comentados para aquele quesito. Então, assim, o Oitava Série estava muito longe dos que estavam comentados para ganhar prêmio de melhor do ano, assim. O Nasce uma Estrela estava comentado.
não faz sentido, talvez, o Nassim Hall perder realmente no coisa. Mas, como eles vão... E como o Bo Burnham, por exemplo, ele ganhou vários prêmios de diretor estreante esse ano. Então, ele era muito cotado também. Só que enfim, é difícil entender mesmo. Sérgio. A gente tá... Tô com você nessa. Eu entendo todos os fatores, a questão de marketing, a questão de, esse aqui não é famoso, esse aqui então esse aqui é um estreante, esse aqui não é bem... Eu entendo tudo isso, mas... Não faz, pra mim não é coerente. Mas, Chico, você sabe se essa votação de sindicato ela é feita com voto secreto ou eles fazem reunião? Eu tô aqui misturando com a eleição do Congresso. Não tenho nada certeza não, mas eu acho que é voto secreto. Porque acho que aí muda muita coisa, porque eu acredito, cada um tem um critério diferente para definir o que a pessoa valoriza em cada categoria. Eu, por exemplo, se eu estivesse votando no DJ, eu valorizaria na categoria de diretor estreante aquela grande revelação, o diretor que apareceu, surgiu, e ninguém sabia quem era e que está despontando como uma promessa. Então, não sei se eu votaria no Bradley Cooper. Eu acho que eu votaria em outro. Detalhe, então, assim, é um critério. Seria o meu critério. Então, eu não tô nem defendendo a vitória do Bradley Cooper. Eu tô defendendo um dos 5 diretores indicados não ganhar um prêmio. Não, Por exemplo, eu lembro muitos anos na Liga dos Blogs, uma briga enorme com um filme que ficou no top 10 dos melhores filmes do ano e no top 5 dos piores filmes do ano. Pra mim isso é completa incoerência. Como é que o filme, entendeu? Mas isso acontece quando tem grupos votando. São votações diferentes. Porque assim, as pessoas... tinha muita gente que gostava do filme, então ele entrou lá e muita gente que odiava. Ele entrou lá também. Eu entendo tudo isso, mas eu não entendo como um grupo se permite ter esse tipo de incoerência na hora de se falar para o público, entendeu? Pra mim isso não faz sentido. Alguém tinha que botar a casa em ordem. Então você acha que deveria ter 2 turnos? Uma votação secreta individual? Eu acho que ele devia... o Michel queria que fosse uma coisa mais conversada, que fosse tipo um acordo, tipo, vamos botar quem... Os favoritos são esse, mas se a gente premiar esse, vai ficar meio... Que é o que acontece na Associação de Críticos de Nova York. Eles passam o dia todo reunidos e vão escolhendo os vencedores. Mas eu imagino que uma associação de críticos tem uma quantidade de votantes menor. O DJ deve ter 500, quer dizer, não dá pra estar todo mundo numa cadeira. Sei lá, mas você encontra e eles estão aí pra isso, né? Pra pensar formas de solucionar isso. No próximo episódio do Cinema na Varanda, a gente vai ter o novo método do DJ, que o Michel vai colocar no Excel. Eu aí vai ver já qual planejei é o a planilha, vou mandar e-mail manda pra eles, DJ, porque pra organizar essa bagunça aí, essa confusão, essa tá ok? Tá ok? Só pra terminar isso, no DJ, eu não votaria em nenhum dos dois. Eu ia votar como melhor diretor estreante o Carlos Lopes Estrada do Ponto Cego, que eu acho muito melhor. Muito bem, mas enfim, a gente não falou do principal ainda. O Bradley Cooper, obviamente, perdeu, né? Estavam concorrendo o Adam McKay, pelo Vice, que a gente vai falar hoje, o Spike Lee, do Infiltrado na Clã, Peter Farrelly, do Green Book, e o Alfonso Cuarón, de Roma. Todo mundo estava esperando que o Alfonso Cuarón ganhasse, porque é o prêmio que geralmente tem umas escolhas um pouco mais ousadas e tal, mas a temporada, né, não estava muito, né, não estava indicando tanto. Então o Alfonso Cuarón ganhou no final. E aí agora a gente tem a mesma situação que a gente teve há 2 ou 3 anos com o Spotlight, eleito pelo Sindicato dos Atores, a grande aposta dos produtores e o regresso dos diretores. Esse ano a gente tem Green Book eleito pelos produtores. E naquele ano o SEG foi para Spotlight. Foi dos atores. Então esse ano tá pior. Aquele ano, pelo menos, o Spotlight tinha ganhado 2, né? Não, tinha ganho 1 só. Ele tinha ganho o sindicato dos atores, de elenco, né? O prêmio de elenco. O prêmio do sindicato dos produtores tinha ido para a grande aposta. E o do diretores para o regresso. Esse ano é a mesma situação. Cada um ganhou um. Green Book ganhou dos produtores, Pantera Negra ganhou dos atores e Roma ganhou dos diretores. Teoricamente, são os 3 filmes com mais chances de ganhar o Oscar. Será que vai dar alguma coisa diferente? A academia mudou muito, né, nesses últimos 2, 3 anos. Mas, sim, e o Spike Lee tem crescido bastante nas apostas. O Awards Daily, que é um site que eu acompanho muito, tal,
quase todos os integrantes lá do site tinham apostado que o Spike iria ganhar, porque tá rolando um buzz grande que ele seria uma coisa mais consensual, coisa que a gente já falou aqui desde novembro, né? Mas tudo bem. Surgiu agora. Mas o Roma terminou ganhando. Então, esse ano tá foda, vamos dizer. Porque equilibrado. esse ano o Oscar pode ser um Oscar muito revolucionário, premiar um filme da Netflix, um filme em espanhol, ou um Oscar muito tradicional, muito arcaico, premiar um filme como Green Book, por exemplo. E pode ser mais revolucionário ainda se premiar um filme como Pantera Negra. Então, Ou ele pode O jogo está lançado. surpreender e premiar um filme como Vice, que nós vamos falar dele agora, né? nossa, pois Sim, é. sim, o vice Não tá, é? tá no jogo. 8 indicações, tá no jogo. ele tá na disputa. Não, tá na disputa, assim. Só pra terminar, agora o próximo e último, eu acho, o grande prêmio que tem antes do Oscar é o BAFTA. Ah, sim, falta o BAFTA. E que sai daqui a umas 2 semanas, eu acho, ou 10 dias, sei lá. E o BAFTA talvez dê mais certezas pra gente. Ou Vamos ver. pode ser que a favorita ganhe o BAFTA e aí confunda tudo. Que pouquinho não mais, né? seria estranho. Impossível, Não né? seria Não bem seria possível a possível. favorita ganhar o BAFTA, viu? Vamos falar então de Vice. Filme dirigido pelo Adam McKay, um americano da Filadélfia, Thiago Faria, de 50 anos. Ele começou no teatro, mas ele se destacou mesmo foi no Saturday Night Live, né? Foi, acho que o principal roteirista durante alguns anos. Ele trouxe a Tina Fey pro programa, quer dizer, o Adam McKay ali fez o seu nome, até que ele começou nos longas. Ele está agora no 8º filme. O primeiro filme dele foi o Âncora. Outros destaques são Os Outros Caras, Quase Irmãos, Tudo por um Furo. O último que foi A Grande Aposta. Falando de Grande Aposta, nós falamos sobre esse filme no programa número 4. Acredita? Como o tempo faz? 4 lançamentos e um funeral. Títulos maravilhosos que batizamos no passado. Thiago Faria, resgatando, já que faz tantos anos que nós falamos de Adam McKay, o que você acha da carreira do Adam McKay? Então, eu gosto do Adam McKay. Eu lembro que no episódio da Grande Aposta eu elogiei o filme, vocês não gostaram tanto assim e eu defendi. Eu lembro que daquele ano era o meu preferido pro Oscar até. E eu continuo gostando do filme. Eu pensei que o Vice me faria gostar menos do A Grande Aposta, mas eu acho que são filmes bem diferentes, apesar de terem ambições grandes, são filmes que têm uma pegada diferente. O Adam McKay vem da comédia, mas os filmes de comédia dele sempre tiveram uma certa acidez ali, um tom de sátira social também. O Âncora, ele ironiza muito o mundo do jornalismo de uma maneira bem debochada, bem anárquica, mas tem o comentário social embutido ali nos filmes que ele faz. A partir da Grande Aposta, ele deixou esse lado social muito mais explícito. Ele passou a fazer filmes que têm um peso mais, digamos, sério, São filmes até mais importantes. que tem uma alta importância ali, e ele foi recompensado por isso com várias indicações ao Oscar e prestígio da crítica e tudo mais. Eu acho que ele leva da comédia para esses filmes um pouco dessa liberdade de criar visualmente, de debochar, de não levar tudo absolutamente tão a sério. Isso ele leva das comédias que ele fez. A Grande Aposta, o que eu acho que é o mérito do filme, é que ele começa como uma espécie de comédia do Adam McKay, um filme sobre um grupo de pessoas, de investidores muito arrojados e ousados no que estão fazendo, que acabam ajudando a provocar uma crise financeira global. Então, o grande comentário social do filme está no final do caminho e não no começo. O que se inverte no Vice é que o Vice é inteiro ele um grande comentário sobre política e sobre mudanças sociais. Só pra comentar, o Grande Aposta teve 70 do nosso Metavaranda, então ele realmente foi nota muito destacada. Ô Chico, e aí, você acha que essa pegada de comédia do Adam McKay por esse mundo do drama político faz bem? Tava precisando? Eu acho assim, o Thiago lembrou bem, A Grande Aposta foi um filme que ele gostou bastante, a gente gostou médio. Mas assim, eu acho que A Grande Aposta tinha ele seguiu um caminho bem diferente do Vice. Eu acho que ele tinha um panorama político ali, vai ter várias informações, e amarra uma trama a partir daquilo ali. No Vice eu acho que ele especula muito, né? E
o tom do filme, o tom de sátira do filme, eu acho que ele fica muito mais jocoso e sarcástico não, mas mais jocoso mesmo, e muitas vezes eu acho que ele não mantém a unidade que ele consegue manter na Grande Aposta. Eu acho que a Grande Aposta se permitia o deboche, né? Mais explícito, digamos assim. Mas nesse também. Esse filme ele poderia escolher, mas eu não vi ele escolhendo tanto assim a coisa debochada, e talvez seja um dos motivos que a comédia não funcione. Tem um tom completamente diferente do que tem a Grande Aposta, talvez seja uma característica que me chama atenção comparando os dois filmes. O que eu vejo na Grande Aposta é que ele tem uma estrutura como se fosse de um filme de golpe, de um 12 Anos e um Segredo. Sim, de assalto quase, né? E ele vai aos poucos abrindo essa estrutura desse filme de golpe para incluir dentro dela uma grande crítica social, muito raivosa mesmo, com um tom indignado, que você sai do cinema querendo entrar no Reclame Aqui e reclamar do sistema capitalista, enfim. Mas ele vai desenvolvendo esse estilo sutil, com certa sutileza. Ele não é um diretor sutil, mas com uma... sem jogar tudo na cara do espectador a partir do primeiro momento. Ele constrói primeiro a trama, apresenta os personagens e vai abrindo essa denúncia social. O Vício, eu acho que ele já começa do ponto em que a Grande Aposta termina. Ele, desde o início, já é essa grande denúncia com muita fúria até. Já estão lançadas. Já está tudo lançado desde o começo. Eu acho que tem outra coisa, característica que talvez seja uma questão para trabalhar, é que a Grande Aposta são pessoas que não são muito conhecidas, então você pode lidar com esses personagens como a seu bel prazer. E perfeito isso. Aqui são personagens, são o presidente, o vice-presidente, quer dizer, são pessoas que todo mundo conhece. Então, ele talvez tenha tentado imitar os personagens o máximo possível, fazendo de alguma forma comédia crítica, mas tem as figuras ali que ele tinha que ter um mínimo de, não vou dizer respeito por elas, mas respeito a forma com que elas se punham na mídia, sabe? E isso eu acho que prendeu um pouco o Adam McKay nas suas criações. Pra essa questão de... São personagens de carne e osso, vivos. Os outros também eram desconhecidos, né? Então era muito mais, talvez, difícil. Leia a sinopse aí que a gente já tá falando. Tá na hora já, né, de ler a sinopse. Umas 4 décadas de vida pública entre os republicanos. A cinebiografia de Dick Cheney, Christian Bale, o vice-presidente e cérebro por trás do governo de George W. Bush. Sam Rockwell. E aí, Thiago? Então, como você disse, é uma cinebiografia. É a história do Dick Cheney, essa figura que o Adam McKay define como uma sombra, porque é um personagem político que esteve presente na história americana por muito tempo. A trajetória dele começa no fim dos anos 60. No presidente Nixon. No governo Nixon ainda. E ele sempre atuou de alguma maneira ali nos governos republicanos, só que sem que as pessoas percebessem a maneira como ele estava atuando. Então é um personagem que não queria ter sido biografado por ninguém. Ele não queria um filme sobre ele. Ele sempre escondeu muito as informações sobre a vida dele. Então o que é legal na premissa do Vice é que é um filme sobre um personagem que não queria se mostrar. E o cinema chega para revelar, de algumas maneiras, esse personagem que não quer aparecer, mas é uma figura política, então a gente tem o direito de conhecer, saber quem ele é. Essa é a premissa do Vice. Eu vou ficar falando Vice e Vice, eu vou optar por Vice. Tá, vamos lá, vamos escolher. É irresistível, porque a gente ouve muito falar forte, Vice, né, mas eu Vice. vou falar o Vice. Então eu acho que a primeira ambição do Adam McKay nesse filme é criar essa biografia de um personagem que não quer aparecer. Mas além disso ele tem outras ambições. A outra é fazer uma grande charge, uma caricatura desses personagens republicanos, e a outra, que é muito séria, é analisar profundamente qual é o impacto desse grupo de personagens no mundo em que a gente vive hoje. Então ele tem todas as intenções. Eu li uma entrevista com ele e eu pesquei a primeira resposta dele, que pra mim é o que resumiu a entrevista inteira. Que pergunta pra ele por que ele escolheu o Dick Cheney. E aí ele falou assim, eu queria explicar, eu queria saber, eu queria entender o que movia esse cara. Qual eram as razões pra ele se tornar quem se tornou e fazer o que fez, ou supostamente fazer tudo o que ele fez. Quer dizer, era isso que o Adam McKay queria trazer no filme. E você acha, Chico, que ele conseguiu? Não, eu acho que ele
o que o problema maior pra mim do Vice é que tá tão em primeiro plano ele querer fazer um deboche de tudo, ele querer, sabe, jogar de uma maneira jocosa e sarcástica tudo, que eu acho que isso já já molda a situação de uma maneira muito pouco, não vou dizer imparcial, porque se não é imparcial nem é o caso, mas assim, tudo fica muito comprometido, tudo que ele faz. Então eu acho que o humor em primeiro plano o tempo inteiro me perde totalmente, me faz me afastar totalmente do filme, porque eu não consigo comprar esse tipo de humor que ele faz. E, como a gente estava conversando aqui antes da gente gravar, eu até peguei leve, falei que parecia como se fosse um episódio do Tá No Ar, e o Thiago falou, não, parece um Zorra Total. Eu falei assim, exatamente, é exatamente isso. Pra mim parece um programa de televisão de sketches, sabe? O filme inteiro. Esse métodozinho da montagem muito rápida e dos diálogos muito rápidos, que é uma coisa que vem da Grande Aposta, tal, que na Grande Aposta ele encontrou um formato Que funciona bem? que funcionava. Nesse filme eu acho que ele se perdeu completamente. Então eu acho que esse excesso de deboche e essa maneira, sei lá, de construir o filme assim, como se isso fosse um método inteligente de comentar a situação política, pra mim não funcionou em absolutamente nada. Pois é, eu concordo com o Chico, eu achei uma pena isso ter acontecido, porque eu acho que é um personagem muito interessante. Eu queria muito saber a história do Dick Cheney. Ele é um cara de bastidores ali e ele conseguiu organizar a atuação dele nos governos republicanos de maneira que ele fosse acumulando poder sem se expor na mídia, sem aparecer muito. Então, no Tá sempre governo fora dos holofotes. então isso chegou num nível de que, até para contextualizar o ouvinte, que no governo do George W. Bush ele ficou responsável por áreas estratégicas, como a questão da defesa, da energia, eu acho. Política internacional. Então, todo aquele drama que ocorreu Parece depois do governo, né? Foi. Exato, tem paralelos com a nossa realidade atual. Mas todo aquele drama que ocorreu depois do 11 de setembro foi um pouco ali organizado pelo Dick Cheney, tem a mão dele. Então, para você entender toda a história dos Estados Unidos e, por consequência, a história do mundo a partir do 11 de setembro, a figura do Dick Cheney é muito importante. Você tem que saber mais ou menos o que ele fez. É um grande personagem. Eu acho que eu estava muito interessado por esse filme, eu queria muito ver. Muito mais interessado do que o A Favorita, por exemplo, que é um filme sobre brigas de poder na corte, enfim. Esse é um tema que particularmente me interessa. Então, daí vem minha decepção pela maneira como o Adam McKay abordou esse tema. Aí acho que talvez tenha um dilema, né? Por exemplo, você pode enxergar o filme como um retrato de um estrategista manipulador, centralizador, que toma frente das ações sem aparecer, né? Ou a criação de um monstro. Porque ele, pelo que o filme coloca, ele criou todos os inimigos e todo o mal das últimas 2 décadas, ele que teria criado a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra o Estado Islâmico e a ABC, quer dizer... Eu acho que o filme tem muitos eu acho que o filme, problemas. Seja uma questão aí, até que ponto ele conseguiu trazer esse homem manipulador, cheio de poder, e sendo que o Bush que fica à frente ali aparecendo, né? E até que ponto ele criou um monstro demoníaco brincando de jogar War. Não sei, eu acho que o meu problema é o seguinte, assim, para um filme tão ambicioso que ele quer ser tão importante, ele quer que ele dá informações, sabe, que ele quer entender contextos e tal, eu acho que quando ele se apoia demais no humor, ele podia fazer isso com humor, não tem problema. Mas quando ele se apoia nesse tipo de humor, eu acho que as coisas... parece que ele não, é um filme que não se leva a sério em nenhum momento. Então isso pra mim, sabe, em nenhum momento eu consegui entrar no filme de verdade. Nenhum momento. Sempre fiquei procurando o que fazer. Eu acho que, pra mim, o problema grande é que ele não dá conta das ambições que ele tem. Ele tem muitas ambições, é um filme que são, na verdade, 3 filmes e que ele tenta conciliar dentro de um só e não consegue.
essa ambição de ser uma biografia do Dick Cheney, que acho que é a primeira ambição, e ele faz isso no filme. O filme ele conta cronologicamente cada etapa da vida do Dick Cheney em cada governo republicano, o que ele fez em cada um deles. Antes do governo, né? Um Quando pouco ele era antes. um mero universitário que bebia, fazia farra e a mulher pôs ele na linha, né? E é interessante, só que eu não sei se eu não sei se o Adam McKay não teve acesso a tantas informações e por isso ele não conseguiu fazer um filme tão interessante simplesmente sobre a vida do Dick Cheney, mas essa parte da biografia eu acho que fica devendo ali parece que o diretor não acreditou no potencial da história do Dick Cheney, e aí ele começou a criar várias teorias da conspiração e florear o filme com essas técnicas de montagem, de exageros e humor para tornar mais atraente o que talvez naturalmente fosse atraente já. Se tivesse sido bem contado, em detalhes, não sei. Então, eu acho que parece que ele não consegue dominar essa biografia do personagem. No final parece um quebra-cabeça que ele não conseguiu montar as peças, né? Porque e aí, eu acho que o começo... A gente falou tanto de Green Book ser um filme atrasado, antigo, uma visão. Eu acho o começo de Vice completamente antiquado, aquela coisa do homem, voltando ao que eu falei agora, do alcoólatra, ou não chega a ser alcoólatra, mas que farra, aí vem a cena edificante da mulher botando um basta e ele se torna um grande homem depois. É um jeitinho tão, sei lá, anos 80, ou talvez até mais antigo do que isso, um cinema já ultrapassado. E essa primeira metade do filme é toda sobre, até ele se tornar o candidato a vice-presidente. Quer dizer, eu acho uma metade tão modorrenta. Depois, quando chega no ponto que a gente quer realmente saber, como o Thiago falou aqui, que personagem curiosíssimo que é esse Dick Cheney, aí vem isso, né, essa mistura maluca de edição, a câmera que o Chico já chegou a comentar, acho que não aqui, que rodopia, vai pra lá, vem pra cá. É tanta coisa que não tá conversando com o que foi do começo e não tá dizendo muita coisa do que tá querendo falar realmente. Eu acho que é um filme que as peças não se encaixam no todo. Eu também acho que não. O que não vocês acharam daquela cena que existe no meio do filme em que você acha que acabou? Que sobem os créditos finais, só que não tem crédito final. Mas essa estrutura... É essa divisão que eu falei, eu acho que né? tem essa Acaba estrutura que o o Michel falou, que eu acho quase louca, né? Porque parece muito errada mesmo. Ele vai... O filme, vamos lá, tem 2 horas de duração. Até o fim da primeira hora é uma biografia convencional mostrando cada etapa da vida do Dick Cheney até chegar ao governo George W. Bush. Aí o filme termina, sobem os créditos finais. Tem 1 hora de filme que acabou aí. Aí depois temos mais 1 hora. Nessa segunda hora é o que tem de interessante, né? Porque o que ele fez... É todo filme o que ele fez no governo Bush. É o que interessa, né? E aí quando ele vai pra segunda hora, parece que ele joga pro alto a tentativa de fazer uma biografia e começa a criar uma sátira, uma caricatura do personagem. O que você queria depois de ter acabado o filme? Então, ele pode fazer o que ele quis. Ele pula para um outro filme. Até aí eu não vejo grande problema, porque eu acho interessante o diretor ter a liberdade de fazer o filme do jeito como ele quer fazer, com muito humor, deboche. Eu não vejo isso como um problema. Isso eu não vejo problema, de saída. não. Eu vejo problema de fazer isso, fazer um filme ruim. Aí a gente pode entrar em outros méritos. Por exemplo, eu, particularmente, eu que adoro comédia, gosto dos filmes do Adam McKay, achei um filme muito sem graça. Acho que o humor no filme, pra mim, não funcionou em nada. Acho que não deu certo. Não consegui rir nesse filme. Mas também. tudo bem, é particular, porque talvez outras pessoas gostem. Eu lembro que quando o filme foi exibido, ele foi um dos últimos, ou o último a ser exibido dessa safra pra imprensa, do Oscar. Né? E as pessoas assistiram e não podiam falar ainda, né? E eu lembro que o cara da Variety falou, a única coisa que ele falou assim, morno. Assim, era um filme que não empolga. Porque aí tem essa coisa da biografia que o filme abandona no meio, então tudo bem, é a opção dele, enfim, não sei porquê, mas abandonou. E aí o que sobra? Sobra um filme que quer ser muito engraçado e um filme que quer ser muito sério. Tá, já tem um outro desequilíbrio aí. Podia ser interessante, né? Mas ele quer fazer uma caricatura, que seria um filme muito engraçado, muito sarcástico mesmo, mostrando que aqueles políticos são malvados, né? Que, como disse o Michel, o Dick Cheney foi responsável por todos os males do mundo. A partir do 11 de setembro, você pode colocar na conta do Dick Cheney que tá tudo bem, a gente aceita.
E também um filme muito sério, porque ele vê essa mudança de ares ali, de governos, como também a causa de grandes tragédias, de guerras, morte, destruição. O filme, a todo momento tem uma bomba explodindo do nada. Eu tomei 3 sustos ali no meio do filme com uma bomba explodindo, porque ele quer mostrar que aquilo tudo que aqueles políticos estão fazendo custou muitas vidas, foi muito negativo também. Aí eu acho que ele não consegue combinar o sério, muito sério, com o debochado muito cômico. Não acho que seja uma coisa nem outra. E aí no sério, muito sério, ele acaba simplificando tudo. Então fica tudo muito didático, parece um telecurso ciência política, mostrando exatamente o que cada um fez, do ponto de vista dele, misturado com teorias da conspiração, que aí lembra até a estratégia que o governo Trump usou para se eleger, que é convencer quem está vendo pelo cansaço mesmo, pela exposição de muito efeito visual, muito barulho, aquela estratégia que a gente vê nos documentários do Michael Moore. E aquela né? coisa, vocês precisam de mim para vencer essa guerra, né? Exato. E como se o filme já tivesse escolhido um lado desde o começo. Então o filme está do lado dos democratas. Todos os governos republicanos foram tenebrosos, né? E sabe que eu fiquei com uma impressão ruim? Eu acho que o filme não conseguiu, pelo menos para mim, passar a mensagem que ele queria, porque a mensagem que ele quer passar, para mim, claro, é que os republicanos são quase psicopatas. Eles entram no governo pensando só no poder e o resto que se exploda. Tem uma cena do deputado interpretado pelo Steve Carell que o Donald Rumsfeld... Ele é mais que deputado, ele é o... Ele era deputado no início do filme. É que ele segue a trajetória junto com o Dick Cheney desde o final dos anos 60. Ele tá lá também nos bastidores do governo dos governos republicanos. A inspiração inicial do Dick Cheney, né? Exato. Depois viraram amigos e... Aí tem uma cena que eu achei a pior cena do filme, que é a cena em que o Dick Cheney pergunta pra ele: mas no que vocês acreditam? Aí ele entra numa sala, fecha a porta e cai na gargalhada e fica rindo por 2 minutos, sabe? Então é isso, ele quer mostrar no filme que os republicanos são quase sociopatas, e tudo bem, é um ponto de vista dele, mas eu acho que ele iguala de tal maneira todos os governos republicanos que quando termina o filme eu me pergunto, então o Trump é só mais um republicano, porque se todos foram diabólicos e o Trump também, tá igual aos outros, qual né? é a diferença do Trump para os outros que vieram? Não sei se era essa a mensagem que ele queria passar, acho que não, né? Acho que, mas ficou muito simplificado. Ficou meio errado, assim, não encaixa as peças. E quando ele fala que eu vi em entrevistas dele que ele quer mostrar que na verdade os políticos são humanos e tem falhas, tem erros e tem boas intenções, nisso eu acho que o filme não consegue de jeito algum, porque fica uma caricatura que todos são muito malvados, todos são muito mal intencionados, eles querem dinheiro, poder e o eleitor que se exploda mesmo. E sempre que tem uma folguinha aí que entra um governo democrático, parece que o filme ganha um ar mais de alívio, né? Olha, entrou o Obama, que bom, entrou o Bill Clinton, tudo bem agora tá bom. Aí entra o republicano e é aquele... Enfim, eu achei um filme que tem uma visão, além de didática, muito maniqueísta mesmo da política. Fora as aparições, né? No outro filme tinha a entrada de a posse de alguns personagens para fazer algumas explicações mais técnicas, né? Esse filme é a Amy Adams, que tem várias entradas, e o outro personagem, eu esqueci o nome do ator. É o Matt Damon? O loiro, não, o loirinho. Nesse filme, no Vice. O loirinho que fez o filme de comédia recente, esqueci o nome dele. Bom, que é o narrador. Ah, sim. Você sabe o nome dele, Chico? Eu não tô lembrando. Tudo bem. Bom, tem esses dois que eles aparecem em diversos personagens pra fazer explicações. Ah, nossa, eu odiei esse personagem, mas cara. é o didático do didático. Por exemplo, no Grande Aposta eu entendo, muita gente não conhece. É o cara do Orange is the New Black. Exatamente. No outro filme você tinha coisas técnicas pra explicar. Ele tá só dizendo assim, vocês não entenderam o óbvio, eu vou dar uma explicada. Então, essa amarração eu achei péssima, achei muito ruim, porque é como se fosse uma pessoa do povo dando uma... Um jornalista explicando o que tá acontecendo. Não, mas é uma pessoa do povo, porque ele é o quê? Ele, no começo aparece a profissão dele, né? Ele é um negócio qualquer. Sim, ele tá em casa com a família, enfim, ele é o narrador da história. Eu achei totalmente desnecessário, errado, sabe? Eu achei uma bagunça. E aos poucos você vai descobrindo que ele tem uma história que tá relacionada ao Dick Cheney. Sim, exato. Não, sem dar spoiler, né? Exato. Mas o filme vai forçando essa relação. Essa ligação, né? Essa conexão. E... falando em Amy Adams e as atuações, Amy Adams, uma esposa maquiavélica, Christian Cara, Bale eu achei a Amy como Adams, imitador, que não é sei uma se vocês atriz que eu acham. adoro, acho muito boa. Eu achei ela bem qualquer coisa. Achei, assim, pra mim... Piloto automático. Total, piloto achei automático também.
Acho o Sam Rockwell também X. Acho, sabe, aquela piadinha. Putz, a gente já viu o filme do George Bush faz sei lá, 10 anos, que era o Josh Brolin que faz o papel, e era a mesma coisa, sabe? Pô, faz um negócio diferente, então... É que eu achei que aí talvez tenha a mão do diretor, mas eu achei que os personagens estavam tentando imitar muito os personagens. Certeza, é imitação, né? Até uma discussão que a gente gosta de fazer isso várias vezes. Quanto uma atuação é boa por ser uma imitação e quanto é só uma imitação, né? Então, eu acho curioso eu isso. acho que tem diferenças entre você pegar tiques e tal, trejeitos e trabalhar isso e imitar, exatamente assim. Eu acho que o Sam Rockwell tá imitando aqui. O Christian Bale eu acho um pouquinho melhor, acho mais interessante a composição dele. E como tem uma composição visual muito forte também, porque ele tá com a maquiagem pesadíssima e tal, aí eu acho que dá um reforço, assim, mas mesmo assim eu não acho que é uma grande interpretação, não. E aí, Thiago, e você? Tô torcendo pelo Rami Malek, viu? Não. Olha isso! Eu acho até que cai no problema Rami Malek, que é uma outra imitação mais também. imitado que tentar criar algo ali. A do Christian Bale eu acho que é digno até. Dá pra ver que ele se envolveu muito no filme. Vendo entrevistas, eu vi que ele pesquisou tanto a vida do Dick Cheney que num determinado momento ele tava colaborando no roteiro do Adam McKay. E é inusitado, né? O jeito de falar, quer dizer, ele compõe um personagem que você nunca viu ele fazendo. Então eu acho isso interessante, por mais que seja uma imitação, né? O do Sam Rockwell aí eu vejo um problema, porque eu acho que a intenção é imitar mesmo. Mas eu tenho muita referência. Eu tenho muita referência visual do George W. Bush. Eu lembro muito do George W. Bush, até nos momentos mais dramáticos, o 11 de setembro. Michael Eu lembro. Moore. Eu lembro ali eu tenho essas imagens na minha cabeça, muito frescas. E aí eu acho que foi uma caricatura muito over mesmo. Grosseira, Parece um menino bobão, com o pé em cima da mesa, jogando amendoim pra cima. Enfim, não era isso. A gente sabe, a gente viu, né? Ele era bobão, mas era um bobão mais humano. A gente sabe que tem limites. Ele tinha momentos muito sérios, ele tinha momentos que a gente percebia consternação ali. Não sei se é porque a realidade brasileira é tão mais terrível que a gente consiga colocar de um jeito mais brando. Né? Mas eu não via o George W. Bush como um total idiota, como é o retratado pelos personagens do Sam Rockwell, de maneira alguma. Vou dizer que eu via, mas eu acho que o Sam Rockwell conseguiu transformar ele mais idiota ainda. Porque a impressão que eu tenho é de um nada. Eu vou dizer que o George W. Bush não mereça isso, tá? Merece. Ele merece. Mas o Chico falou do filme do Oliver Stone, o W, né? Que é a biografia do George W. Bush. Eu acho que ele vai tão no mesmo caminho do Vice. É que eu teria que rever, porque eu vi há muito tempo. Também. Mas ele vai muito nesse caminho. É um filme que essa vontade de transformar tudo numa caricatura, tudo numa sátira, como se o filme tivesse, antes de tudo, esse desejo de provocar, de zoar mesmo. De tirar onda. Prejudica muito a intenção do filme de humanizar alguma coisa. Porque vira um cartoon tosco, né? Porque é tudo bem cartoon, não tem problema. Faz a charge engraçada, inspirada e tudo mais. Quando você nota que a única coisa que tá em jogo ali é uma raiva e nada mais... É muito pouco, Exatamente. Né? Não sei se avança na conversa. É como se você não tivesse elaborado a ideia, mas você tem a vontade. Né? E por isso que eu digo que eu acho que o Vice é o que tá no final da Grande Aposta. Porque no final da Grande Aposta parece que o filme se transforma quase no filme do Michael Moore. Que o filme do Michael Moore é aquele filme que tem tanta indignação que muitas vezes você compra o filme por causa da indignação. Porque você tá indignado com aquilo também. Então ele faz um filme sobre George W. Bush e você também está indignado com George W. Bush, você entra com o filme, aplaude, quer conhecer o Michael Moore. Palma de ouro. Palma de ouro em Cannes e vai que vai. Pelo Tarantino. Mas depois quando você revê o filme, você pensa, pô, que essa estratégia que ele usou foi tão simples, né? Ele me pegou de um jeito tão banal. Mas os filmes do Michael Moore são filmes para aquele momento, né? Tipo, eu acho que passou um ano... já não serve mais aquele filme. É pra aquele calor, então, tipo... Pra mim, às vezes, ele nem pode serve ser, na pode hora. Ser. Eu, por exemplo, eu lembro muito da sessão quando eu vi o Fahrenheit, e eu gargalhei muitas vezes. Eu acho que se eu assistisse hoje eu ia achar um porre, porque já passou aquela fase, já passou as Torres Gêmeas, já passou ver o George W. Bush com um livro de ponta-cabeça num grupo de criança sendo gravado, e coisa ridícula, do cabelinho. Eu acho que esses... detestei. Não, eu acho bom o filme, não acho. Mas tem essa coisa da catarse que o Michael Moore tem, mas ele faz melhor que o Vice, eu acho. Porque
quando o assunto é catarse, vamos Sim, todos entrar no sem cinema dúvida. e rir, pra gente sair um pouco mais leve. Rir do ridículo dessas Exato. pessoas, assim. O Michael Moore faz melhor. Eu também Eu lembro acho. também da sessão do Fahrenheit, foi histeria coletiva, todo mundo rindo muito. A sessão do Vice eu já não senti isso. Não sei porque é uma realidade já um pouco distante da nossa, se fosse um filme sobre o Bolsonaro a gente riria mais, mas... Ou se fosse um filme sobre o Trump, que tá acontecendo se fosse um filme agora. sobre o Trump, O Bush tá lá já, não sei quantos anos atrás. mas eu não sei, eu acho que ele não consegue concretizar essa coisa da histeria que ele quer com o filme, de fazer com que o público todo entre na piada. Eu não sei. Não sei se a gente já está numa fase da vida política, até tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que a gente começou a ver que a situação é tão mais complexa que não dá para transformar em mocinhos e bandidos, sabe? Sim, Que sim. tem bandido entre os mocinhos e tem mocinhos entre os bandidos. No Então, fundo tem um pouco de bandido em cada um que tá acho que ali, né? a realidade tornou a coisa um pouco mais complexa. Esse É. filme talvez funcionaria na época do George W. Bush e hoje talvez não funcione mais. Tanto assim? Não sei. Pra mim é uma coisa que eu gosto no filme. A única coisa que eu gosto no temos filme. uma coisa que o Chico Temos. gosta. É a própria existência dele. Que é uma coisa que você acha que você me falou um pouquinho no começo, né? Tipo assim, no Brasil eu acho que é um filme que seria impensável. É um filme não imagino o filme que brasileiro sendo feito assim. é um filme que seria impensável, porque é um filme que você faz pra zoar um político importante, assim. Qual é que teve Não, no Brasil? eu já falei 1000 vezes. Não teve. É que tem até uma Nós questão. não vamos ter um filme sobre o Sarney, por exemplo. É que tem até uma Que acho que é questão uma figura legal, assim, né? nesse peso. Mas tem uma questão legal até, que nos Estados Unidos eles permitem a biografia não autorizada Isso. e aqui não pode. Não, permite aqui nada, o né? Roberto Carlos consegue barrar um livro É. que vai contar coisas que ele não quer que Aqui sejam o contadas. ACM proibiu o Estadão de fazer matéria sobre um tema que tinha a ver com ele por anos. Quer dizer, aqui é... Mas outra aí, o que eu acho que pega pra mim no Vice é que ele tá tão indefinido entre o que ele quer e que tom que ele vai adotar, como ele vai tocar esse filme, que poderia ter sido uma charge muito engraçada, né? E só isso. E aí, no fim das contas, ele quer ser a charge muito engraçada e o drama muito profundo e o filme que vai ganhar o Oscar, e o filme que vai falar sobre nossos males modernos e por que a América tá do jeito que tá, e trazer uma grande teoria da conspiração. É muita coisa para um filme só. É muita coisa para um filme só. Muito bem. Eu acho que ele não conseguiu nem metade. Nesse nem um terço. mundo em que tanta gente tá contra o governo Trump, imagino eu que boa parte da classe artística esteja nos Estados Unidos esteja contra o governo Trump e não conseguiu levantar essa bandeira. Ninguém tá comparando como se esse filme falando do governo Bush e Dick Cheney fosse um paralelo. Não existe essa discussão mas esse né? para mim é um problema tão grave nesse filme, porque ele iguala as coisas e não dá pra igualar. Eu acho que o governo Trump é muito diferente do Sim, que sem era dúvida. os governos Mas ele não republicanos. tá Claro, tem suscitando semelhanças. Esse tipo de paralelo, né? Mas eu acho que acaba provocando, Como se porque pudesse criticar um atingindo o outro. Não vejo o governo Trump sendo atacado de maneira metafórica pelo filme do Dick Cheney. Eu não consigo ver isso acontecendo. eu consegui, viu? Eu acho que ele quis fazer um filme pros dias de hoje mesmo, pro momento que a gente tá vivendo e tentando buscar a origem desse momento e por que a coisa ficou do jeito que tá. É um filme muito contra os republicanos, especificamente. A política que se faz ali entre os republicanos e por que aquela política corrói tudo e tudo mais. Só que você vai igualar tudo, a ideia é igualar o Dick Cheney com o governo Trump, e pode, e tá certo, não é simplificar demais, não é tirar o que seria os meios tons aí da conversa. Sei lá, eu já achei um filme muito simples, né? Eu queria algo um pouco mais... Interrogação, né? um pouco mais denso, pelo menos, não sei. Vamos pro Meta Varanda? Uhum. Chico Firman, a minha nota é 3. A minha nota é 1,5. Que isso, gente. Vamos subir um pouco aí. Vamos. Pela intenção do Adam McKay, enfim, vou dar 4,5. 4,5 de... Não podia ser menor que Green Book, na minha opinião. O Green Book pra mim é o pior. Você acha que o Green Book Eu é acho, pior? pra mim é o pior também. Eu acho o Vice pior. Eu também. Mas não é uma disputa que mereça Não, muita eu discussão. acho que Isso hoje. A gente acabou... Quem é pior que o outro? A gente acabou dando o Meta Varanda sem nem citar a cena pós-créditos, que eu acho a pior. Aí sim, eu acho horrível. Acho péssima mesmo. Você ficou pra ver? Eu fiquei pra ver a cena Eu achei pós-crédito, porque muito eu sabia ruim, que existia. porque ele
na cena pós-crédito, ele explicita tudo que já estava muito claro durante o filme, mas ele explicita em palavras mesmo. Ele diz que esse é um filme liberal mesmo, Não, ali e os republicanos são idiotas. Né? É desnecessário, mas eu não acho E além de tudo, ele iguala a idiotas produtos pop como, ele fala explicitamente, Velozes e Furiosos. Que é justamente o tipo de cinema que ele fazia antes de fazer filmes como O Vice e A Grande Aposta. Então, né... Tá meio perdido, né? Não é Vai tão, dar 4,5 não é pra esse tão cara ainda. simples. Não é tão simples assim. Se o Adam McKay colocasse a mão na consciência, ele veria que não é tão simples quanto ele está Adam dizendo. McKay, veja bem. Calma aí, Adam McKay. 4,5 Reflita, Adam McKay. Com essas notas do Metavaranda, a Vice ficou com 30 no Metavaranda e o Dick Cheney caiu, se esborrachou. Os infartos dele agora atacaram de vez, coitado né? do Christian Bale caindo de uma varanda. Por isso que ele tá com aquela voz meio esquisita, o Christian Bale, porque ele caiu da varanda. 30, tá ali pertíssimo do Green Book. Os dois ficaram com notas muito parecidas. Thank então, you, Satan. eles estão juntos mesmo. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de país, mudar de continente e de época. Só não vamos mudar de Oscar. Não vamos mudar de Oscar. E uma muito semelhança bem. entre os dois filmes. Dois filmes que se passam num período muito longo de tempo. Olha só. O do Dick Cheney é bem mais longo. Esse daqui tá na sinopse, então eu vou segurar, mas é verdade. Pavel Pawlikowski. Eu chamo Pawlikowski. Eu não vou arriscar chamar de Eu ia nada. falar Pra que mim é você ia ser Pavel. o juiz. Pra mim é Pá. Pavel. Pá. Vamos falar Pavel, então, que é mais fácil. É um diretor Pavel, tá ótimo. polonês, é íntimo nosso, né? Polonês, 61 anos. Ele nasceu na Polônia, mas ele morou muitos anos na Inglaterra, então ele teve muitos trabalhos foram feitos lá, TV, documentário de TV, foi ali que ele começou. Depois ele já lançou 6 longas. O primeiro dele foi o Last Resort, depois ele lançou O Meu Amor de Verão. O mais recente é o Ida, filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, super... Não, tem um filme anterior Premiado. a todos chamado The Stringer, que é não, o primeiro. eu não falei todos, né? Eu falei só 3. Deu uma puladinha, mas sim, Tá. tem mais alguns aí que eu não destaquei. E ele Eu tem acho- uma carreira de documentários antes disso. Sim, né? documentários pra TV, uns 6 ou 8, que foram feitos na Inglaterra. O Mas Meu é Amor curioso de porque o Verão Meu Amor de Verão é interessante. conhecido, né? Ele fez um circuitinho de festivais e tal. Eu lembro que eu vi no Festival do Rio. Eu não lembro se ele foi lançado em circuito, acho que não lembro. E ele é com a Emily Blunt, Emily bem Blunt. antes de estourar, né? Bom, o Ida foi anterior ao início, ao nascimento do cinema na varanda, então acho que vale comentar rapidamente que vocês gostam do cinema do Pavel ou do Ida, que vocês todos aqui vimos. O que vocês acham? Eu acho burocrático. Burocrático. Tá resumido. E você, Thiago? Então, eu acho acadêmico. Eu acho que ele é um cara. Acadêmico é melhor que burocrático. Eu acho que ele é um cara que aprendeu com o tempo qual é a fórmula de um cinema muito apresentável, elogiável e tudo mais, e ele coloca isso em prática com muito rigor. É um caso de um diretor pra gente até discutir questões como o que faz um grande filme? É você dominar a técnica? Vocês o que acham é? que é muito perfumaria? Nem sei se chega a ser perfumaria, viu? Porque o Ida e o Guerra Fria são filmes muito compactos em duração até. São curtos mesmo. Então acho que ele tem menos de 1 hora e meia. os dois, então ele talvez. busca uma concisão. Ele não é um cara que queira florear tudo como um Adam McKay quer florear o filme com vários truques, enfim. A estratégia dele é quase estética, É né? fazer embalar o fazer filme eu acho no que é muito modelo, estética. Eu acho que é fazer o plano perfeito. E olha que eu vi uma entrevista com ele que ele disse que passa semanas para fazer um plano perfeito. É uma obsessão dele mesmo. Ele diz que a ideia é buscar um momento mágico em que aquilo se concretiza em forma de cinema e aí o espectador olha e fala, nossa, ele conseguiu algo que escapa da técnica e tudo. Aí ele diz que para conseguir isso ele passa 30 semanas. Então, são filmes muito curtos, com poucas sequências, mas cada uma delas dá a impressão de que cada uma é muito bem pensada. Muito ali desenhada mesmo, né? Sim. Acho que vale falar que o filme concorreu em Cannes este ano, ganhou o melhor diretor, ganhou outros inúmeros prêmios ao longo do mundo este ano. Inclusive, acho que talvez o mais destacado seja um European Film Award, que é o
o Oscar da Europa toda, que ele foi escolhido melhor filme. Eu acho que uma coisa que destaca muito, pelo menos a Academia Americana está enxergando a fotografia dos filmes dele, né? Aí por isso que eu perguntei se vocês acham que perfumaria, se acham só estética, porque o Ida foi indicado, né? Foi indicado a fotografia, a direção e a filme estrangeiro. Isso é o Guerra Fria. O Ida também foi indicado a fotografia, Ah, né? não, o Ida. Quer O dizer, Ida foi indicado a ele já fotografia e a filme estrangeiro. Já tem 2 indicações de filmes dele a fotografia, e esse agora ainda mais em direção Mas que isso, foi surpreendente, isso não é uma né? coisa incomum, não, viu? Os filmes estrangeiros são sempre lembrados em fotografia desde os anos 60. Muitos filmes foram indicados a fotografia. Mas chama atenção que sejam É. 2 dele na sequência, né? Quer dizer, Mas indica aí que é alguém tá gostando desse... Não, com certeza, mas se você pensar que é um diretor que pensa nisso, que isso é uma coisa importante pra sentido. ele, eu acho que faz bastante sentido, assim. E ele fala que para fazer o Guerra Fria, ele aprendeu muito com a experiência dele no Ida. Que o Ida foi um filme mais compacto, que tinha muitas elipses e tudo isso ele levou pro processo do Guerra Fria. Então ele meio que encontrou uma maneira de fazer cinema de ficção que para ele era muito interessante. Porque antes ele já fazia documentários, ele até diz que ele já estava satisfeito com a carreira dele de documentários. Ele já tinha ganho prêmios e tudo. Ele ganhou, acho que, 1 ou 2 BAFTAs. Ele já estava bem naquilo. Eu nunca vi nenhum documentário dele, mas dizem que tinha um quê muito de lirismo, quer dizer, ele saía do padrão de simples documentários, pelo que eu li, claro. Quer dizer, ele já tinha uma carreira já encaminhada ali, né? E aí ele deu a virada de entrar pra ficção, digamos assim. Foi. E acho que ele encontrou um modelo que pra ele que ele se sente bem fazendo. Ele diz que não gosta muito de filmes didáticos que expliquem demais, então essa história de usar elipses, que é contar uma história longa com vários intervalos entre situações que ocorrem, e esses intervalos são lacunas que o espectador tem que preencher. Esse formato cabe na proposta de evitar didatismo, evitar uma exposição exagerada das situações, e ele fez isso em Ida e faz isso em Guerra Tem muita Fria. elipse, né? Tanto que são vários anos. Vamos pra sinopse? Você tá aí com os nomes, Chico? Deixa eu voltar pra Então página. eu posso Pode falar. usar e abusar dessa sinopse? Cuidado, A história de amor dos... Cuidado com o que você vai falar Não, aí, não né? é Vai que tanto você vai assim. pegar o cara que fez a ponta no começo. sem colocar o eletricista, só os 2 principais. Vai. Vamos lá. A história de amor dos pais do próprio cineasta Paweł. Um diretor musical de um grupo de música folclórica polonesa Thomas Kotz, que se apaixona por uma das cantoras do grupo. Joanna Kulig. 15 anos de um amor platônico entre exílios, perseguição política, casamentos de interesse e outras aventuras e desventuras românticas durante a Guerra Fria. Thiago Faria. Gostou? Tá ótimo. Guerra Fria, Thiago Faria? Teve você rimou várias vezes aí. Essa última rima eu não tinha pego. Mas tudo bem, maravilha. Então, Michel, eu sei que é um filme que você Eu gosto gosta bastante. Eu vou assumindo. Eu gosto... É a questão estética. A questão estética me prende. Eu gosto muito desse um ar meio Nouvelle Vague e meio cinema noir, sabe? Pra mim, ele consegue juntar um pouco disso dos dois. E essa questão desses amores quase irrealizáveis, que completamente diferentes na forma, mas talvez no espírito, com o cinema do Cartwright, de esses amores que quando vai parece que vai e não vai, sabe? Essa coisa que não se completa. E eles aí, ao longo dos 15 anos, tem muitos vai e vens. Não vou evitar os porquês, mas pela questão mesmo da Guerra Fria, pela questão de estou aqui, sou perseguido, não sou, quer dizer, eu embarquei. Essa que é a verdade. Como ele tá contando, eu achei uma história muito, parece ser muito importante pra ele, claro, essa é a história da vida dos pais dele, de onde ele surgiu, né? Então ele trata talvez com um pouco mais de afeto do que o Ida. O Ida eu gosto do Ida, mas eu acho um filme mais frio. Eu acho que esse filme aqui é um pouco mais quente, um pouco mais charmoso na questão realmente de fotografia, de narrativa. Eu fui enganado por ele. Enganado. Seduzido. Você foi seduzido por ele. É uma palavra Boa. perfeita. Não é enganado. Não, é porque deixa de ser um jogo, né? Então, É um jogo. seduzido, boa. E vocês? Bem, eu vou falar do que eu gostei no filme. Eu vi 2 vezes, eu vi na mostra e todo mundo elogia tanto. Ele foi indicado à direção que eu fiquei pensando, será que eu tava com mau humor terrível na Pé mostra? esquerdo? Aí eu revi esse fim de semana e eu gostei menos do que eu tinha gostado. Nossa, deixasse pra lá, então. Pois é, porque tudo bem, mas eu vou falar do que eu acho bom no filme antes, enfim.
Eu acho bem interessante como ele conta uma história longa de um relacionamento que tem muitas idas e vindas num período ali histórico bem definido. O filme se passa em vários países, tem cenas em Paris, na Polônia, em Berlim, eu acho, enfim, ele se passa em vários países. Então é quase como se fosse um filme épico, ou quase como se fosse um filme de espionagem, estilo James Bond, porque tem essa coisa de cada momento da história você tá num lugar diferente. Então poderia ter sido um filme de 3 horas, né? E ele fez um filme de 1h20. Parece bobagem. E eu fico um pouco incomodado quando eu vejo muita gente elogiando o filme por ser curto. Eu não sei se isso é motivo pra elogiar, mas não é motivo. Mas eu acho que é interessante. Claro que é maravilhoso. Ele ganha meia estrela só por isso. Enfim, mas eu não sei porquê, né? Eu não consigo comprar. Gente, porque quando o filme perto envolve, das 2 tanto horas faz, de Vice, pelo amor de Deus. mas quando o filme é bom, como o Burning, por exemplo, tanto faz se tem 2 horas. Sim. Mas claro. o que eu acho que aí a duração é importante no filme, porque é como se ele estivesse fazendo como se fosse um statement, assim, como se ele estivesse querendo mostrar algo, o fato dele ter feito um filme de 1h20 tão amplo, né, que se passando em tantos momentos diferentes, tantos países diferentes, é como se ele mostrasse, olha, eu quis fazer um filme sobre essa grande história de amor, mais um filme quase minimalista, conciso. Total minimalista. Eu quero fazer... Então ele tem o controle da narrativa ali de uma maneira que eu vejo em poucos diretores. Eu entendo a indicação ao Oscar de direção, porque ele é um cara que não simplesmente se deixa levar pela trama, se deixa levar pela proposta do filme. Ele fez o filme no formato, com o conceito que ele quis fazer. Ele tem o domínio total do que ele quis contar, da maneira como ele quis contar. E ele usa muitas elipses para isso. Essa proposta me interessa, eu achei boa, achei curioso. É diferente de muitas coisas que são feitas, a gente vê filmes muito longos e que não sei por que são longos. O Vice, por exemplo, não sei se tá na duração correta. O Vice tinha história pra contar. Tinha. Né? Então, eu não sei. Eu acho que o Vice seria um filme maior, talvez, com esse tanto de coisa pra contar e ele se perde. Eu não sei se os diretores sabem lidar com a duração do filme. É tão importante, né? O tempo que você tem pra contar a história. Acho que não, que ultimamente assim se perdeu completamente o controle. Já tem várias épocas em que o filme grande, o filme sério é o filme que tem mais de 2 horas. Isso já aconteceu. Eu lembro que na época do A Lista de Schindler, todo o filme tinha 2 horas. E esse ano, nos últimos 2 ou 3 anos, sei lá, todos os filmes têm mais de 2 horas. Até os filmes da Marvel, né? 2h15, 2h20. Não, pois é, mas assim, se você olhar os filmes do Oscar desse ano, eu acho que todos são nessa média, assim. Talvez tenha um ou outro, mas todos são assim. E eu acho que isso nesse quesito eu concordo totalmente com o Thiago, assim, é uma arte o que ele faz, porque ele conta uma história de muito tempo, de muitos anos, e ele vai só nas cenas-chave que definem a narrativa. Então, ele não precisa ficar contando passo a passo, tal. Eu não sei se ele fez um roteiro muito maior e cortou as coisas, ou se ele simplesmente focou muito mais nas coisas que são mais importantes pro filme, pra narrativa, assim. Eu acho nisso exemplar. Enquanto montagem, eu acho exemplar. E outra coisa que eu gosto no filme é que ele usa pra costurar esses momentos, essas cenas, esses momentos na vida dos personagens, ele usa a música como uma maneira de criar fluência no filme. Isso eu achei uma decisão muito inteligente da parte dele, porque a música no filme, ela pontua a trama, ela mostra o lugar onde as pessoas estão, onde os personagens estão, se eles estão na França, se eles estão na Polônia, se eles estão num ambiente mais rural, se estão num cenário urbano. E ele também mostra a própria evolução daqueles personagens, como eles foram se tornando mais maduros, ou como eles foram se tornando mais amargurados. A trilha sonora é um guia pro filme. E a riqueza da trilha, você falou agora, muito rica. Tem música folclórica polonesa, sim, o início música do francesa filme, que a gente conhece. O início do filme é o personagem principal numa comunidade polonesa, naquele cenário pós-guerra que está tudo muito destruído, procurando pessoas que interpretem músicas folclóricas. Então a música já está presente desde a primeira cena. E é muito rico para a narrativa, como ele constrói. Então você vê que é um filme calculado ali, feito com lupa mesmo. Você nota que cada decisão foi muito pensada várias e várias e várias vezes. Né? Sim, total. Mas, nota 9. Não, brincadeira. O que eu acho curioso é isso. É um filme tão pensado em cada cena pra ser linda, e ele não fica, pelo menos pra mim, a narrativa não fica robotizada. Quer dizer, ela flui.
eu fiquei ali, às vezes, não vou dizer, quase não hipnotizado, mas assim, embarcando nas trilhas, embarcando naqueles olhares, as trocas de olhares, quer dizer, eu acho que é isso que me chama atenção, é o filme ter um ritmo e te colocar dentro desse ritmo, seja pela música, seja o enquadramento, pelos diálogos, tudo ali me mantém dentro daquele ritmo, seja fosse acelerado ou lento, o que não importa. E essa coisa do não preciso contar a história tintim por tintim, é só pegar aqui, agora daqui a 2, 3 anos tem essa parte aqui, depois tem aqui, e você já está entendendo o que está acontecendo, quer dizer, já está resumindo inclusive a época, né? Você tem o pós-guerra visto por poloneses que tentaram a vida na Europa Ocidental e todos os senões que eles puderam passar, né? Me lembra um pouco até o cinema que a gente já comentou aqui rapidamente do Petzold. Mas, claro, com narrativa completamente diferente. Mas por isso essa questão de enxergar a guerra ou pós-guerra por prismas diferentes. E não vamos contar a história agora do nazismo. Não. São personagens que estão ali, que não sofreram da guerra. Estão sofrendo no pós-guerra, né? Curioso você falar do Petzold, porque eu pensei nele enquanto você estava falando alguém estava falando, não lembro qual de vocês dois, do Guerra Fria, e eu pensando assim, porque assim, até agora eu não consigo achar argumentos de verdade para dizer que eu não me envolvi com Guerra Fria. Porque aconteceu a mesma coisa com o Ida, na verdade. É um filme muito planejado, eu acho muito bonito. Eu tenho um carinho especial pro filme preto e branco, então eu já vou com um sorrisinho lá preparado. Então e eu vejo que tem tem beleza ali, e não só uma beleza na maneira da dedicação dele em fazer o filme. Eu acho que tem uma beleza maior ali. Porém, eu acho, o contrário de você, eu acho mecânico. Eu acho que assim, é um filme bonito, mas é um filme que pra mim não vou dizer apático, mas assim, ele não consegue me envolver emocionalmente. Ele não te seduziu. Não me seduziu mesmo, assim. Aí quanto onde você está falando, eu tava pensando, puto, o Petzold faz uma coisa um pouco parecida, porque é um filme também muito planejado, mas esse me seduziu do começo ao fim, sabe? Esse daí inclusive vai ser lançado no cinema, graças a Deus. Qual é o nome do filme? Em Trânsito. Em Trânsito, Transit. E... Que eu destaquei no Varanda Awards. Exatamente. E vai ser lançado. Acho que estão ouvindo a gente. Pois é. E aí eu fiquei... Eu também assisti 2 vezes o filme, assisti na época da mostra, reassisti agora, e ele continuou não me envolvendo. Não gostei menos dele, mas assim, continuou me deixando vontade de mais, entendeu? Mas assim, eu acho realmente brilhante o que ele faz em termos de narrativa, de concisão narrativa. Acho incrível. Pra uma pessoa que trabalha com edição há muito tempo, eu acho que o negócio é o sonho de qualquer editor, é fazer um filme de 1h30 que conte uma história enorme de sei lá quanto tempo. Mas eu não consigo entrar no filme emocionalmente. Eu tentei 2 vezes. Isso me dá uma barreira muito grande, porque assim, eu não consigo entender, assim, tem esse negócio que falou, o tratamento da música, como a música envolve a trama, como tem as cenas são muito bem pensadas. Eu acho tudo isso, mas mesmo assim eu não consigo. Você vê a técnica e não vê a emoção. Mas eu já vejo os dois. Quer mas dizer, eu acho subjetivo. o que o Chico falou perfeito, porque eu sinto a mesma coisa. E eu revi o filme porque eu admiro tudo que ele faz. E eu pensava que o problema estava na minha experiência da primeira sessão e que na segunda eu finalmente entenderia e embarcaria no filme. E aí aquilo foi me incomodando mais ainda na segunda vez, porque eu não consegui esse contato emocional com o filme. E eu pensei que para um filme que a maior ambição dele é contar uma grande história de amor que vence o tempo e que vence distâncias e país, enfim. Pra mim ele fracassa de um nível que é o oposto do Nasce Uma Estrela. No que o Nasce Uma Estrela eu me arrepiei ouvindo Shallow com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Nesse, eu sinceramente, eu nem entendi qual era o sentimento que existia entre os personagens, porque o que eu acho é que o filme ele faz elipses tão espaçadas. E ele nunca se preocupa em desvendar o que seria a vida interior dos personagens. Está tudo tão superficial, tanto na construção das cenas e tudo,
que isso, pra criar essa atmosfera de amor, de romance, dessa sensação intensa que faz você realmente se interessar pela pessoa por tanto tempo, apesar de tantas coisas, eu não peguei, não consegui chegar a isso no filme. E aí eu não sei se é um problema do filme, porque, como você diz, Michel, você conseguiu, Sim, então... Não, ótimo. Muita gente conseguiu, ele tá indicado ao Oscar de direção. E muita gente conseguiu por esse lado emocional mesmo. Então eu acho que, assim, tem filmes que não se comunicam com todo mundo. É isso. Eu acho que essa é meio por aí. Do cinema. Mas o que eu acho isso, é verdade. Tem filmes que não se comunicam com todo mundo. Acho que a dificuldade, porque eu tentei racionalizar isso, por que não me envolvi? O que me incomoda nesse filme, Thiago, né? Porque eu vejo que existe uma maneira padrão de você filmar o amor, os relacionamentos amorosos, e essa maneira padrão é primeiro você desenvolver muito profundamente a vida interna de cada personagem e depois você mostrar como cada personagem foi interessante para o outro personagem, o que seduziu cada personagem e como se construiu de alguma maneira por etapas essa relação até explodir num grande amor e aquilo virar algo incontrolável. O que eu noto para mim no Guerra Fria é que as elipses são tão enormes que você tem que construir toda essa bagagem de sentimentos na sua cabeça, na cabeça do espectador. E se você estiver esperando que o filme traga isso para você, pelo menos para mim ele não trouxe. Então eu teria que ter construído e eu não construí. Eu não construí em relação àqueles personagens. Então ficou faltando. Eu passei o filme inteiro vendo algo muito distante, algo que eu nem entendi o que estava acontecendo. Eu acho que isso é muito de você embarcar mesmo no que como está sendo contada a história. Porque, por exemplo, a cena da dança entre os dois casais, que não são eles não são um casal naquele momento, que é a música francesa. Eu acho a troca de olhares que eles estão dançando, quer dizer, eu acho aquilo um romantismo puro. A cena final, que todo mundo que adora o filme vai colocar a cena final como a grande cena do ano. Eu acho uma beleza, assim, romântica mesmo, assim, que te abraça. Quem tá querendo buscar uma história de amor bem narrada vai se abraçar ali. Quer dizer, é muito disso. O jeito, a narrativa te seduziu ou não seduziu. Eu não consigo... Porque com a parte técnica, todos aqui concordamos que ele sabe o que tá fazendo, né? E aí você pode gostar ou não gostar, mas ele tá fazendo uma coisa muito bem planejada e que fica bonita como cinema, tá? Mas aí, Michel... Isso pode ser demais e perder a sensibilidade do sentimento também. Porque eu acho arriscado entrar nesse caminho de considerar a técnica como um valor em si, porque quando você está falando de cinema... É o todo, né? De arte, a técnica pode ser muito positiva, mas pode ser muito negativa quando vira um penduricalho, né? Que tá ali só para mostrar um virtuosismo vazio. Isso é muito negativo. Então pode ser muito positivo. Acho que para quem embarcou na história de amor e viu o sentimento naquilo, viu a emoção, toda a técnica empregada é positiva. Para quem não viu, como foi o meu caso, a técnica parece algo mecânico mesmo. Parece que ele pegou uma cartilha. Como eu faço a cena perfeita? É assim, assado? Fiz. E pronto. E ele tinha um projeto de filme que estava muito na cabeça dele, ele executou esse projeto. Então, é isso. Para mim, ficou negativo, porque eu acho que dentro desse projeto desse filme, que é narrar a história de amor entre os pais deles e como aquilo foi intenso e venceu o tempo, aquilo devia estar na emoção do filme, em algo que eu não posso explicar tecnicamente. Eu acho que o que falta é espontaneidade. Isso também. Eu acho que falta um pouquinho de naturalidade, de deixar assim, em algum momento, em alguma coisa, ou talvez na interpretação dos atores, não sei o quê, você deixar eles criarem também, sabe? Você deixar eles mais soltos, porque todos me parecem muito presos a um roteiro a seguir. Então, mesmo a atriz, a Joanna Kulig, que tem umas cenas mais emocionais, mais de rompantes e tal, ainda assim eu acho muito seguindo uma cartilha. Então eu acho que essa coisa... Eu prefiro sempre filmes que têm um pouco mais de espontaneidade. Gosto muito de muitos filmes de diretores que são mais controladores. Mas aí eu acho que você tem que ter um nível de dramaturgia muito forte, muito grande, tipo um Bergman, sabe? E, sei lá, e atores
excepcionais pra eu conseguir me envolver emocionalmente, assim. Porque às vezes isso vem do ator, né? Esse você pega sentimento um filme vem do Sonata de ator. Outono, Exato. que é um filme todo fechado, todo... Aí você pega uma Liv Ullmann e uma Ingrid Bergman duelando o filme inteiro, sabe? Ali eu consigo me envolver... Não é o meu filme favorito do Bergman, mas eu consigo me envolver do começo ao fim. E é um filme muito controlado, muito rígido. Inclusive a personagem é muito rígida, aí ele pega um pouco disso também e traz pro filme. Então, esse filme eu pensei agora, na verdade, assim, é um filme que é um paralelo pra mim, é um filme todo rígido e que eu consigo me envolver emocionalmente. E nesse eu não consigo. Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Thiago? Então, Você terminou o último, começa desse. Tá certo. Então, o que seria? Vamos lá, meu cérebro daria nota 6, mas meu coração daria nota 4, então vou ficar 5, pode ser? Muito bem, nota 5. Eu vou dar nota 6. Eu vou dar nota 7. Com isso, Guerra Fria ficou com 60 no Metavaranda. E ele se salvou ali por... Se salvou, tá na varanda. Tá na Um varanda. Por um pouquinho, ponto ele de cair. Tava caindo, ficar pendurado, segurou com uma mão. Não, e ele aí ficou puxou, bem, na ficou verdade, ele ficou bem. Tá Mas ali. pra mim é um dos filmes mais interessantes do ano, porque ele traz essa discussão do que é importante num filme, pra quem tá vendo, né? E qual é a diferença do ponto de vista quando você fala desse lado mais emotivo, sentimental. Acho que é um filme que rende muito. Vem de assunto. Falando em assunto, acho que temos agora muitos assuntos para o puxadinho da varanda. Antes da gente trazer algum tipo de recomendação ou crítica, o fim de semana bombou. O Twitter e as redes sociais, como um todo, bombaram com assuntos de cinema. Pois né, é, Thiago? a gente... Escolhe um primeiro aí, vai. Quando a gente mudou o recomendações para puxadinho, a gente decidiu também trazer, além das nossas recomendações, assuntos Os do babados. momento. Babados, boa. Momento de ir lá pro puxadinho da varanda pra fofocar. Vamos Seria fofocar. isso, né? Abre uma cerveja que nenhum dos três bebe quase, o Chico um pouquinho e Eu vamos vou- fofocar. Então eu vou começar por um pedido de ouvinte. Pediram pra gente comentar essa história do novo Batman, que possivelmente será o Robert Pattinson. Não, é um boato ainda, Então, né? De Não onde é veio esse boato, possivelmente Chico? será. De onde veio? Eu não sei de onde veio, não. Eu sei que enfim. Também não sei de onde veio, mas eu gostei. Eu acho que isso talvez fosse interessante, mas assim, como você acha que não faz sentido o prêmio do DDGA, eu acho que não faz sentido se for a mesma história, o mesmo personagem, não tem sentido botar o Robert Pattinson. Porque o Ben Affleck fazia um Batman de 50 anos. Ele vai fazer um Batman de 50 anos também? Eu acho que vão rejuvenescer. forem Não, mas Mas aí, de novo. mas aí eles têm que renovar o universo inteiro. Você lembra que agora é compartilhado, filho. Assim, mexeu num, mexeu comigo, mexeu com todos. Não, você tem Entendeu? razão. Não, Então eles não vão dá ter que pro- reformar. Tudo bem, a Mulher Maravilha é aquela que não envelhece, porque ela é meio deusa. Mas tem o Superman, tem os outros Não personagens. dá pra fazer uma simples troca de atores, com Então certeza. pois é. Não, eu acho O mais Parece deve ter fácil uns pegar 15 um... anos mais novo que o Ben Affleck, 20 É, Mas anos, tudo é talvez. possível, né? Vamos pegar O um cinema- quarentão aí. Não, nesse ponto, sem dúvida. Eu pensei É. mesmo na coisa de Eu não tinha recontar a pensado história. nesse lado do universo É. compartilhado. Eu pensei que eles simplesmente renovariam o personagem e deixariam ele mais jovem, porque como essa ideia de fazer um Batman mais velho parece que não deu muito certo, né? Porque o Ben Affleck seria o Batman Não, ali cara, chegando na meia-idade. Pra mim deu certo. Eu gosto do Ben Affleck no personagem do Batman nos filmes, eu gosto. Eu- Achei Mas eu acho os filmes ruins. que eu quero nota. O Ben Affleck como Batman. mas Então tudo o bem. Robert Pattinson tem esse problema, muito possivelmente não rolará por causa disso. Não, né? é sim. Eles vão ter que arrumar uma explicação. Ou o Vai Batman saber encontra a de fonte onde da juventude. surgiu esse boato, se realmente tá sendo cogitado ou se alguém botou essa fake news aí. e Gente, virou- Mas faz sentido, porque o Robert Pattinson é um pouco mecânico e o Batman geralmente ele tem essa coisa de ser mecânico. Ele já foi mecânico. É que agora ele não tá é mais mecânico. bonachão. Ele tá soltinho O agora. Pattinson podia ser o Batman e ele podia ser qualquer vilão do Batman também. Poderia. Eu consigo imaginar ele com o Coringa, Ele pode ser qualquer coisa, porque ele é praticamente uma tela em branco, né? Você coloca o que você quiser naquele cara. A Kristen Stewart também. Eu queria que ela entrasse junto. Stewart é mais pra tela em branco. Pra fazer a Acho que os dois são grandes telas em branco. Né? Não, gente. É que Eu gosto do Robert Pattinson, Agora gosto tá da Kristen ótima. Stewart. Tá cada papel maravilhoso ela tá fazendo. Mas o Pattinson, eu acho que ele tem essa coisa meio anárquica nos personagens, principalmente nos filmes com o Cronenberg. Eu acho que seria curioso. Mas os filmes ele. são anárquicos, né? Mas o personagem também. O Cosmópolis
Não, pra mim, o grande papel dele é o Bom Comportamento do ano passado. Eu achei sim, ele sem dúvida. excelente no papel. Nem lembrei disso. E acho. E aí, ó, é um papel totalmente diferente do que ele fazia, do que, enfim. Não, eu achei ele um bom ator. Eu, como não conheço o lado dele vampiro, porque eu não vi nenhum dos filmes de vampiro, eu não tenho essa pecha negativa pra pesar, sabe? É a mesma coisa, bicho. Ele tá fazendo a mesma coisa. Não, ele é muito... assim? É porque acho que ele não tem... Cara, enfim, tá eu não Thiago- vou o Thiago conseguir acha limitado. evoluir. Eu não vou conseguir você evoluir não meu gosta argumento. dele no Bom Comportamento? Eu gosto, eu acho ele bom no Bom Comportamento. Foi até Ah. uma surpresa pra mim, porque ali eu vi ele compondo alguma coisa, um personagem. Eu gosto dele e gosto naquele filme, um western australiano, meio... The Rover. Sim. E aí ele tá bem também. Mas enfim, tudo bem. O que mais teve de polêmica essa semana, Chico? Essa foi a menor. Não foi polêmica, foi só um boatozinho. Mas Tem uma outra envolvendo o Liam Neeson, quem sabe tudo é o né, Thiago. o Thiago é especialista nesse assunto É. aí. Que ele... Porque é uma treta meio recente. Ele deu uma entrevista pro The Independent pra falar sobre o filme novo dele. Qual é o filme novo dele? Vai estrear aqui no Brasil. eu vou pegar o que é uma ou título duas aqui. semanas, o Chico tá com o título Eu vou aí, pegar o Vingança título aí. alguma coisa. É. Vai falando aí, vai falando. Então ele tava dando uma entrevista dessas Normal, promovendo, pro né? jornalista, falando do filme, de onde veio a inspiração e tudo. Aí no meio da entrevista ele decidiu trazer uma história do passado dele, que teria a ver com vingança, que é o tema do filme. E ele disse que num determinado momento ele ficou tão indignado com o caso de uma amiga que foi estuprada. Ela não sabia por quem, não sabia o nome da pessoa, Vingança só sabia... Sangue Frio. Vingança Sangue Frio. Só sabia que tinha sido um homem negro que tinha a estuprado. E ele ficou com isso na cabeça de que foi um homem negro, entrou numa piração que levou um tempo, e ele disse que saía de casa todo dia querendo matar um negro qualquer que fosse para se vingar da mulher. Ele falou isso na entrevista pro jornalista. Gente... Então, enfim, isso virou a grande manchete, óbvio, né? Porque, enfim... Porque merece, né? Não, gente, que pateta, pelo amor de Deus. O ator que tava junto com ele na entrevista levou um susto quando ele disse isso, porque fugiu totalmente do script. Quem não levaria o susto com uma revelação bombástica e ridícula, né? Quer dizer, de uma visão tão preconceituosa da vida, né? E ele ele conta essa história pra chegar à conclusão de que aquilo ali deixou ele tão perturbado que ele aprendeu que ele não devia fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, Aí ele faz esse tipo de filme, então. a tá situação toda é tão absurda que a redenção dele não justifica ele ter vivido isso. Eu acho que alguma coisa vai acontecer com o Liam Neeson a partir disso, porque teve uma repercussão enorme, muita gente indignada com o que ele falou. Vamos ver o quanto vai repercutir mais essa semana, né? Ele vai receber mais papéis de homens se vingando. A gente entende de onde veio o Busca Implacável. Gente, tá olha, tudo lá. Sinceramente, viu? É tudo errado. Depois dessa revelação do Liam Neeson... Tem mais a explodiu revelação essa do que não vai acontecer. Né? A Universal Pictures desistiu de lançar o filme Boy Erased, que no Brasil se chamaria Boy Erased, Uma Verdade Anulada, nos cinemas. E aí começou um monte de boatos, e o maior deles é de que isso aconteceu por causa do tema do filme, que é um filme que fala de cura gay. Estamos falando de censura do governo federal, Então, aí começou a se dizer que foi uma censura antecipada, sei lá, do governo federal, que é um governo tradicional, da ministra Damares, ministra da Família, né? Então, pra que falar de cura gay? Que negócio é esse de cura gay? Vamos cortar. Então, rolou esse boato ali. Teve até um momento em que disseram que outro filme que fala do mesmo tema do cura gay, que é o Mau Comportamento de Cameron Post, também não ia ser lançado mais no Brasil e tal. Isso já foi desmentido, porque ele vai ser lançado em abril no Brasil, em março ou abril, agora não Abril, lembro pela mais, Pandora. Pela Pandora. O Boy Erased não, ele não vai ser mais lançado, mas a Universal Pictures fala que foi apenas por razões mercadológicas. E a gente sabe que existe isso mesmo, né? Não é de hoje que os filmes não são lançados porque ou não fizeram tanto sucesso assim na bilheteria, ou eram caros demais para ser comprados e distribuídos, porque existe um custo, né? As pessoas não... Então vai ter um custo de lançar, de comprar o filme, de lançar o filme, de fazer campanha pro filme, que às vezes a bilheteria do Brasil não paga. E ele não foi bem de bilheteria em lugar nenhum. Acho que eles estavam com o filme guardado, esperando uma possível indicação ao Oscar, que não veio. Certeza, E como não veio indicação...
não tem lançamento, né, Thiago? Agora, chegou até no nosso presidente? Chegou, o Bolsonaro disse que ele tem mais o que fazer da vida, se manifestou no Ele Twitter. tá lá tudo ferrado no hospital, você acha que ele ia... Cara, então... Ele nem sabia que existia esse filme, eu acho, sem defendê-lo, na verdade, que eu acho que é uma fake news gigantesca essa história. É que eu acho que a gente tá num momento delicado, Claro, com aquele certeza. momento em que meninos brasileiros estão vestindo azul e meninas brasileiras estão vestindo rosa, então tá tudo muito convencional, tudo muito conservador. Aí qualquer faísca vira um incêndio, né? Pois é, mas o que eu acho que é interessante pro público saber, o público que não conhece os pormenores de distribuição de cinema, é que o mundo da distribuição é dividido entre grandes distribuidoras e pequenas. Quando um filme sai por uma pequena distribuidora, uma distribuidora que compra o filme para lançar, geralmente tudo que ela compra e planeja para lançar no cinema, ela lança. Porque ela Mesmo investiu... mesmo que em uma sala, em um horário, em 2 sessões, isso chega. Mas quando é uma Porque o distribuidora... investimento que ela faz que é muito um grande. investimento já grande para comprar o filme. Quando é uma distribuidora maior, o lançamento, a estratégia de lançamento é pensada de acordo com a possibilidade de lucro do filme. Então, quando um filme está ali engatilhado para o lançamento, mas ele não teve nenhuma indicação ao Oscar, para a distribuidora grande, é mais jogo você lançar diretamente em streaming. A distribuidora mede o retorno de investimento esperado e fala, esse retorno de investimento aqui não aguardo, não espero que ele vai se pagar, então eu não vou nem... Então não dá para fazer... O custo de lançar o filme não vai valer a pena, eu vou economizar esse dinheiro e lançar ele direto no streaming, quer dizer, é isso. Exato, então não dá para fazer uma comparação isso. com, sei lá, dizer que o filme novo do Gaspar Noé, que é uma grande suruba, tá em cartaz... Então isso significa que não existe essa coisa. Não, é porque o filme do Gaspar Noé está sendo lançado por uma distribuidora menor, que tem o compromisso de lançar o filme, porque afinal, se não lançasse, seria um grande prejuízo. Ela não tem 100 outros filmes para dar lucro pra ela, como a Universal tem, né? Exato, já o Boy investimento, né? E o outro caso mais recente é o First Reformed, que eu acredito que seja da Universal. Também, e que possivelmente não será lançado nos cinemas porque não teve indicação grande mesmo ao Oscar. Com uma indicação só só ao tem Oscar, uma indicação. eles não vão... Um exemplo de outro ano foi aquele filme do Denzel Washington, Roman J. Israel, que era um filme da Sony que eles decidiram não lançar, mesmo com uma indicação a melhor ator. Porque eles acharam que não daria dinheiro. Mas se tivesse sido um filme da Imagem, filmes da Diamond, por exemplo, com certeza eles lançariam, porque seria jogo para eles lançar um filme com uma indicação a ator. Então, tem que é importante entender o mercado, o contexto, antes de criar teorias da conspiração, que, enfim, a gente não vai saber realmente se ocorreram ou não. A menos que alguém de dentro da Universal saia e diga pra gente, olha, eu participei de uma reunião e lá na reunião falaram, não vamos lançar Boy Erased porque a gente não quer uma indisposição com o governo. Tudo bem, aí a gente começa a acreditar e levantar a teoria da conspiração, mas até lá é simplesmente alguém teve a ideia de catapultar essa fake news como algo que estivesse acontecendo. Aliás, a gente... Vale como exemplo prático, que é o contrário desses casos. O Guerra ao Terror, filme que ganhou o Oscar de melhor filme, ele foi lançado em DVD, porque a distribuidora não apostava no filme, não quis fazer investimentos, logo lançou ele em DVD, e meses depois ele acabou entrando na corrida do Oscar inesperadamente, venceu o Oscar, e aí depois a distribuidora resolveu voltar atrás e lançar o filme no cinema. Quer dizer, olha como filmes importantes deixam de ser lançados por questões mercadológicas, e algumas vezes até eles têm que voltar atrás, quer dizer, não é o único filme que foi lançado primeiro em DVD para depois ser lançado no cinema, mas eu acho que é o caso mais grave. E a gente soube nos bate-papos por aqui que a Sony este ano não ia lançar os seus 2 filmes indicados ao Oscar, porque achava que o retorno de investimento ia ser baixo, perto do que eles esperam para um filme, e acabou que um grupo de distribuição de cinema, de exibição de cinema, que foi lá e falou, não, eu quero passar os filmes aqui, e acabou fazendo a parceria, quer dizer, senão não teríamos os filmes da Sony. Um deles é o Se a Minha Rua Bill Falasse, que vai estrear na semana que vem, quer dizer, os meandros da indústria, a gente não sabe todos os detalhes, as pessoas às vezes mas peraí, criam. Então explica assim, esses filmes vão ser lançado, o Cafarnaum e o Seu Robô vão ser lançados, mas num circuito muito reduzido. Porque alguém se interessou por ele e falou, vem aqui. Que é no Espaço Itaú, né? Então tem essa coisa, assim, eles vão ser lançados, a gente não sabe se eles vão ficar circulando pelo Brasil, tudo bem, tem na Espaço Itaú, em Porto Alegre, mas no Rio, teve São Paulo. uma negociação específica para que esses filmes fossem lançados. Porque
a própria distribuidora já não achava que esses dois filmes iam dar um lucro que eles esperam que seja um mínimo de lucro E o interessante. Brasil, ele tem uma tradição de esperar as indicações ao Oscar para poder lançar os filmes. Isso acontece há anos. Então, deve acontecer em vários lugares do mundo, mas no Brasil tem isso mesmo. É fortíssimo isso, né? É fortíssimo, assim. Tem filmes que saem em setembro ou outubro e aí o pessoal fica segurando para lançar, para ver se vai ter indicação Oscar, para poder ver se lança no cinema ou se lança em streaming e tal. Então, isso é importante mesmo, porque aí você lança um filme com, teve 3 indicações ao Oscar, teve 2 indicações, 5 indicações ao Oscar, ganhou o Oscar, né? Enfim. E foi curioso, né, porque não lembro se foi o nosso amigo Alisson ou foi o Pedro, que mostraram a capa do DVD. Foi o Alisson Oliveira. O Alisson, né? Do DVD do Guerra ao Terror. E no DVD lançado antes do filme ter alguma chance de Oscar, ser cotado pro Oscar, tinha assim, um filme que merece várias indicações ao Oscar, pelo menos pelas suas atuações. Então... O que não é o mercado, isso, né? né? O que não é o marketing. É A gente maravilhoso. vai trazer, num próximo episódio, uma discussão sobre Boy Erased, né? Vamos trazer. Sobre o filme. Sobre cura gay, se sobre cura cura gay gay. cura ou não. Esperamos que ninguém censure esse episódio, Vamos que a gente fazer um consiga top exibir. 5 de filmes de cura Vocês gay. vão explicar o kit gay? Isso. Mas A assim, gente vai antecipando, trazer a presença do Fernando Haddad aqui pra explicar o kit gay. mas assim, Deixa o Fernando antecipando, lá na casa dele. antecipando é perto, um pouco. inclusive, viu? Eu e o Chico, a gente já viu o filme. Eu não quero falar muito sobre, porque até para guardar para essa discussão que a gente vai ter, mas se você, meu amigo internauta, está esperando um filme bombástico, explosivo, tire seu cavalinho da chuva, porque é um filme até bem quadradinho, Convencional, viu? é? Eu achei. Eu não vi, não Assim, posso eu falar. achei Eu acho que o filme digno, né? Mas Eu acho ele o não filme se fraco. aprofunda muito nessa história da cura gay. E eu acho que tem casos tão mais escabrosos de tentar converter meninos que estão aí na adolescência se descobrindo e tudo, que o filme nem toca ali no... Nem vai ao X da questão mesmo. Mas é um tema atual, é um filme que, Olha, que se vê com interesse. É uma pena que o mau exemplo de Cameron Post vai estrear só em abril, que senão a gente podia fazer um episódio só sobre esse tema que seria curioso, né? Ô Pandora, dá pra antecipar, né, gente? Faz a sessão aproveita aí, dupla, não, faz a aproveita sessão dupla. O burburinho, O né? Ajuda a burburinho, varanda né? aqui pra gente fazer um episódio temático. Sobre isso cura aí. gay. Exatamente. Tem mais algum tema aqui pra gente bater papo no puxadinho? Um filme que estreou essa semana é o filme novo do Lavi Dias. Lavi Dias marcando presença há 4 anos seguidos no cinema. Não, acho que o ano passado não teve filme dele, né? Mas foram 3, mas foram os últimos 4 filmes dele Com grandes estreias, né? tiveram estreias no Brasil. Só não teve aquele de 8 horas que a gente viu junto na Mostra, Michel. Mas o Norte... Vocês lembram do nome de 8 horas? Canções para Ninar... Canções para Canções pra uma Ninar. dolorosa alguma coisa. Isso, Canções para um Doloroso Mistério. É isso. E para Ninar, nada a ver. Mas o Norte, o fim da história, do que vem antes, A Mulher que se foi, e agora chega ao cinema o Estação do Diabo. O Estação do Diabo é um filme que é um pouco diferente do cinema do Lavi Dias tradicional, porque ele dá uma embalagem de musical pro filme. E é interessante porque ele nunca tinha feito isso, né? Ele compõe músicas e costura a narrativa com essas músicas. Tem vários personagens cantando em algum momento. E aí causa um pouco de estranhamento em quem estava mais ou menos se acostumando ao cinema dele, que é um cinema longo, de planos muito longos, cenas muito longas. Tem filmes de 8, de 7, de 6, de 5. Os menores, o menor teve 3,5 que eu vi. Não, teve um 3 filme horas de 1 hora e meia. meia que eu vi. Não, eu sei, mas assim, dos mais recentes, dos sem mais dúvida, recentes, né, ele enfim, fica sempre com essa duração bem grande, bem estendida. E nesse dá uma quebra um pouquinho dos paradigmas dele, né? Nos paradigmas dele. Eu acho, dos filmes que eu vi dele, foi o filme que menos eu gostei. A mim também, não me impactou tanto. Eu acho ele mais... ao contrário do que eu falei do Guerra Fria, eu acho ele mais mecânico um pouco. Eu não consegui embarcar tão bem quanto filmes anteriores dele. Eu não sei, eu acho que o tratamento, assim, para você resolver fazer um filme musical, acho que você tem que dedicar essa parte também, né? E não espere um musical animado, não, tá? não é, um claro. musical triste. Mas assim, eu acho que tinha que ter tido um cuidado mais com essa embalagem musical. Eu acho que o Olavias quis fazer o musical do jeito dele, não ligou muito pra isso e Foi uma deixou tentativa, pra lá. mas eu acho
Filme bom, filme ok. Não, eu também acho. Eu acho que o filme que vale é um filme que, mais uma vez, o Olavo Dias repassando a história das Filipinas, tem vários episódios históricos, tem personagens históricos, então, tem o povo, né? Então, fala de violência de governo, então é bom que a gente já entra em um assunto atual. Eu acho que vale a pena ser visto, sim, o filme. E tá aí, quem tiver disposição, não sei quantas horas tem esse, eu não lembro direito. Acho que umas 3. Não é mais, acho que são umas 4 pelo menos. Mas enfim, e vale a pena ver, quem tiver disposição, o Olavo Dias, e aí talvez até atrás dos filmes mais conhecidos dele. Você tem alguma indicação, alguma coisa pra trazer pra cá, Thiago? Tenho, não é bem uma recomendação, mas é um filme que foi um lançamento grande dessa semana na Netflix, chama Velvet Buzz Saw. Quem tem Netflix com certeza viu na tela de entrada do... Tá em destaque tá lá. em destaque, com o Jake Gyllenhaal. A René Russo, que voltou depois de tanto tempo. Eu gostei de ver a René Dandy Russo Roy, de né? volta. A René Russo já tava no filme anterior, Já do tava Dandy Roy, no filme- O Abutre. Tá, e com o John Malkovich, que depois de Bird Box tá aí de volta mesmo. A Toni Collette e grande elenco. E tem até o ator principal do Ponto Cego, tá nesse filme. O David Diggs. O diretor, como disse o Chico, é o Dan Gilroy. Ele fez O Abutre e fez o Roman J. Israel, filme que eu comentei agora há pouco, do Denzel Washington. Esse filme, o Velvet Buzzsaw, é como se fosse um irmão, um primo do Abutre. O Abutre era um filme que também se passava em Los Angeles e era um filme muito ácido, crítico, cínico em relação ao jornalismo, principalmente a esse jornalismo de Tragédias, exploração de tragédias, de tudo pela audiência e tudo mais. Esse Velvet Buzzsaw leva essa mesma atmosfera para o mundo das artes plásticas, das galerias. Então tem o personagem do crítico, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, tem a personagem da agente dos artistas, que é a René Russo, tem o artista, que é o John Malkovich. É um mosaico ali de personagens. O diretor disse que se inspirou em Robert Altman, principalmente no O Jogador. Alguns problemas, Coitado. no meu ponto de vista, é Se que revira no túmulo. Eu não vi, mas tô imaginando a mistura de o Abutre com o jogador. Eu não tô conseguindo Não, imaginar então, essa ele mistura. acaba me lembrando mais aquele filme do Paul Schrader, The Canyons, que era também um filme muito ácido sobre pessoas Era sobre inescrupulosas e tudo mais. Nesse filme ninguém presta. Todos os personagens são muito cruéis, muito gananciosos. Todos confundem arte com dinheiro. Então, na verdade, a arte é um caminho para ganhar dinheiro, para enriquecer, para ter status. Então você vê que é um filme que tem um olhar muito amargurado mesmo, ressentido em relação a esse mundo. E que isso poderia até render algo forte. Mas o grande problema, no meu ponto de vista, é que ele quer, além de fazer tudo isso, esse retrato desse mundo de corrupção, de corrupção de valores mesmo, ele quer fazer um filme de terror. Então, do meio para o fim do filme, vira um filme sobre umas obras de arte que tem algo misterioso, que faz as pessoas ou morrerem ou matarem, enfim. Ele quer transformar um filme de terror e ele não tem habilidade nenhuma pro gênero. Então fica uma coisa muito desengonçada ali e que acaba comprometendo o projeto como um todo. Fica um filme bem patético no mau sentido mesmo. Eu achei bem errado. Ele passou no Festival de Sundance, não teve repercussão nenhuma. Esse Festival de Sundance que acabou no fim de semana, inclusive. Sim, esse Festival de bem Sundance agora. recente. Então tá lá, um filme fresquinho que foi exibido em Sundance, mas que pra mim é um projeto que não deu certo. Tem essa intenção boa de ser muito crítico, nessa veia Paul Schrader, Paul Verhoeven do Showgirls. E é um filme feito para Netflix? Produzido pela Netflix, mas teve exibição no Festival de Sundance. Uhum. Eu não sei se foi... Não sei muitos detalhes, eu não li nada sobre Sundance esse ano. Então assim, vale pela curiosidade, mas né, a gente é muito simplista, né? Entendi. O Festival de Sundance esse ano, quem ganhou o grande prêmio do júri na dramático foi o filme Clemency. E na categoria mundial, esse no americano, né, na categoria mundial foi o filme The Souvenir. Esse lugar que eu pesquisei aqui não fala o nome dos diretores, que péssimo, mas são diretores horrível. não conhecidos mesmo. Mas acho Sundance é isso, né? Sundance nunca pega diretores famosos,
essa pegada independente, né? Acho bom que quando a gente falou sobre A Dama da Água, do Shyamalan, a gente disse sobre o crítico da Dama da Água, né? E nesse tem o crítico também, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, e tá quase no mesmo nível do crítico da Dama da Água. É um personagem que existe ali pro diretor do filme mostrar como os críticos são pessoas quase doentias mesmo, malvadas, cheias de problemas e ressentimentos. Críticos maléficos, Críticos. viu? O filme do Lavidia tem 3 horas e 54 minutos. Eu vi aqui. Tá. Praticamente 4 horas, só pra quem ficou com essa dúvida. Eu vou trazer só o lembrete, o aviso que vai ter a mostra do Scorsese, que vai passar no CCBBs, acho que os 3 CCBBs vão exibir. Aqui em São Paulo começa agora essa semana, no dia 6. E depois vai passar também em São Paulo no Cinesesc, naquela telona durante enorme uma semana, lá, né? de 14 a 20 de fevereiro. Alguns dos filmes são, acho que 35 longas no total que estão em exibição. 33 longas no total em exibição. Então, quem gosta de Scorsese, quem não viu todos os filmes no cinema, acho que boa parte dos nossos ouvintes não viu a maioria dos filmes no cinema, vale a pena ver alguns filmes que não conhece, ou algum filme que ama e quer ver na tela grande. Fica aí. Martin Scorsese. Quero rever alguns. Mais alguma coisa ou estamos encerrando por aqui hoje o programa? Temos um momento que você está esquecendo. Como esquecer desse momento? Pois é. Como esquecer? Chico Firman. Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Então, o cantinho do ouvinte dessa semana foi movimentado, viu? Muitos comentários em todas as redes sociais. Em todas as redes, em todas as plataformas. Lá no blog cinemanavaranda.com, muita gente comentou. Muito Twitter, muito e-mail, teve Facebook. Twitter, teve e-mail. Hoje vocês estão de parabéns, viu, ouvintes? Por quê? Porque a gente falou sobre Green Book e acabou que virou uma discussão ali polêmica, né? Pra dizer o mínimo. Fazer pouco. A gente acabou entrando nessa discussão sobre como a diversidade é representada pelo cinema, o que ainda falta, e como o Green Book é um filme problemático no nosso ponto de vista em relação a isso. E muita gente se manifestou. Foi bem legal o episódio dessa semana. A gente notou que as pessoas vieram colaborar com interpretações que elas tiveram, com experiências nas sessões dos filmes. Então, recomendo que vocês entrem lá no blog cinemanavaranda.com e leiam os comentários, são muito bons. Eu vou selecionar só alguns, porque realmente não vai dar para ler tudo. Lê tudo. Os comentários são longos, são bons, então não dá para ler tudo. Vou tentar ler alguns aqui. O Rafael Argemon, que sempre acompanha o Cinema na Varanda, já veio aqui, participou. Algumas vezes, sim. Ele disse que a sensação que ele teve ao ver Green Book foi como se o programa dos Trapalhões fosse exibido no horário nobre da Globo em 2019. E aí, fazendo uma pesquisa básica para escrever sobre o filme, ele topou com um texto que resume de forma assombrosamente precisa o filme do Peter Farrelly. Ele fala sobre o arquétipo do Magic Negro, é como se fosse o negro mágico, no que diz esse livro escrito pelo Matthew Hilgey. Ele selecionou um trecho que eu achei muito bom, assim, que traz agrega a nossa discussão. Os poderes desse tipo de personagem são usados para salvar e transformar brancos desgrenhados, incultos, perdidos ou quebrados em pessoas competentes, bem-sucedidas e satisfeitas dentro do contexto do mito americano de redenção e de salvação. Embora, de certa perspectiva, o personagem do negro mágico pareça estar mostrando os negros sob uma luz positiva, ele ainda está subordinado aos brancos. O negro também é considerado uma exceção, permitindo que a América branca goste de negros individuais, mas não da cultura negra. É isso, é o que está no filme Corra, né? É muito esse caminho que segue, que é o negro valorizado para redimir o branco. Então ele termina dizendo: que filme triste. Realmente. A gente viu aqui pessoas que realmente detestaram o filme por esse motivo, né? Que a gente trouxe. Alguém defendeu? Sim. Teve sim. É complicado porque são questões que a gente ficaria muito tempo aqui pra abordar. Eu tenho aqui nos e-mails também. Mas antes eu vou ler Pode só falar. um comentário que eu achei muito bom, que é da nossa musa da varanda, a Dani Varanda, que é o nome dela de verdade, eu deixo isso claro sempre. Ela um dia vai participar aqui da varanda e nós teremos a Dani Varanda na varanda, o episódio especial. Vai ser o Homem-Aranha no Aranha Verso. Isso, na varanda. Exatamente. Vai ser Dani na varanda. Dani Varanda no Varanda Verso. Ela comentou o seguinte: como eu amo ouvir vocês após ter visto um filme como Green Book. Porque vamos ao meu contexto. Saí de casa numa sexta-noite para um momento suave de entretenimento.
Eu poderia ter optado por Cafarnaum, na sala ao lado, mas realmente não era o caso. Realmente, né? Só se for pra chorar no ombro da pessoa amada. Pois é. Mas não é muito romântico, Não. né? Mas tudo bem. No meio da sessão de Green Book, meu namorado e eu nos entreolhávamos com cara de que filme besta, enquanto a sala toda ria descontroladamente. A partir desse momento, como forma de aliviar o sofrimento e cumprir a missão de me entreter numa sexta-noite, passei a ver o filme como uma comédia pouco pretensiosa, que, como muito bem colocado por vocês, poderia ter passado batido numa sessão da tarde da década de 90. De forma que não me incomodou tanto assim, mas eu também não tinha um podcast para gravar na segunda seguinte, né? Tá, agora chega onde eu queria chegar. Ao ouvir vocês, eu revejo o filme sem necessariamente ter que ir ao cinema novamente, mas revejo por um viés riquíssimo, aprofundado. E não que eu não percebesse os problemas do filme enquanto estava na sessão, pelo contrário. Enfim, um belo episódio, parabéns. Então, olha, muito legal. Obrigado, ouvindo a Dani. nossa conversa, ela repassou o filme na cabeça dela e reforçou pontos que ela viu como negativos enquanto ela estava na sessão, mas durante a sessão, como ela estava ali no clima de já que eu tô aqui, Vamos até o final, vamos até né? o fim dessa brincadeira, ela se divertiu e levou numa boa. Muito legal, muito Legal, complexo. adorei isso. E Adorei. qual é o comentário que você E ela fez? assinou como Poliana Varanda, tá? Em sua A homenagem. brincadeirinha que eu fiz no programa, né? O Jorge Rodrigo mandou um e-mail dizendo, primeiro que ele corrigindo, que ele mandou sim um comentário sobre Cafarnaum e a gente que não leu, tá certo? Olha... E sobre o Green Book, ele disse que eu vi o filme de uma maneira diferente de vocês. Qual o problema de falar de racismo de forma leve e divertida? Amo filmes que tratam de assuntos espinhosos e os dão um tapa na cara. Respeito muito a opinião de vocês, mas não concordo algumas vezes. Aliás, a análise que o Thiago fez sobre o filme é genial, mesmo que eu não concorde. Eu condensei, ele falou muito mais coisa, mas eu juntei tudo pra ficar um pouco mais curto. Mas eu acho muito legal isso das pessoas ouvirem, acharem ótimos os argumentos, mas não concordarem, porque a democracia tá aí pra isso. A Clarice, que sempre manda e-mail pra gente também, disse o seguinte: vamos combinar que o Oscar está ficando cada vez mais emocionante, como diria o Chico. A corrida desse ano, né? Exatamente. Mas ela mudou a torcida dela. Antes ela torcia para a Roma. Agora ela torce para qualquer coisa menos Green Book. Aê, Clarissa. Eu achei impressionante antagônico, isso. legal isso. Porque eu achei que seria um episódio em que muitos reclamariam das nossas opiniões, como já aconteceu com outros filmes que foram muito elogiados na temporada do Denis Oscar. Villeneuve, inesquecível. Lembra aquele Villeneuve? episódio, Lembra né? Animais Noturnos? Que trauma, né, pra todos nós. Mas não, Pra mim, não. muita gente concordou com os nossos argumentos. Eu achei isso interessante. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa e que acho que essa a gente tem que fazer, que foi do Caio Moraes. Ele fez um comentário longo, muito interessante, e no final ele deixou uma pergunta. Já que vocês estavam comentando que filmes sobre negros deveriam ser dirigidos por negros e que filmes sobre mulheres também deveriam ser dirigidos por mulheres, o que vocês acham de atores heterossexuais interpretarem e ganharem prêmios por personagens homossexuais? Sendo que este ano foi um recorde de personagens homossexuais no Oscar. Porém, sem atores abertamente homossexuais em suas respectivas categorias. Antes de responder sobre os atores, eu queria deixar claro aqui algo que pode ter ficado subentendido no episódio passado. Aqui no calor da discussão, a gente fala às vezes sem pensar muito no que está falando, ou sem ficar aqui detalhando tudo que a gente quer explicar. Eu não acho que todo filme sobre negro tenha que ser dirigido por negros e todo filme sobre mulheres tem que ser dirigido por mulheres, até porque é impossível que isso aconteça. Eu fui atrás de algumas informações mas sobre a gente isso. não falou exatamente porque isso. quando eu falei, eu senti que não, mas poderia eu ter também ficado sim, essa eu achei impressão. isso durante a gravação, que quando o Thiago falou, poderia estar parecendo isso. Inclusive, eu falei que eu achava o contrário, que era pra tentar dar uma a gente contemporizou, mudada. porque o que a gente quer dizer é o seguinte, assim, é muito mais fácil para um negro entender as questões que estão sendo lançadas ali num filme que discute isso, cor de pele, etnia, sabe, herança política, social do negro e tal, não sei O o que lugar lá. no mundo, né? O que ele enfrenta na vida, é no muito dia a mais dia. fácil para uma mulher entender os problemas de uma mulher. É claro que é muito mais fácil que uma mulher faça, que um negro faça, tal. Mas não quer dizer que um homem não possa dirigir um filme sobre questões femininas ou um branco possa dirigir um filme sobre questões de negros, assim. O próprio Ponto Cego foi dirigido por um latino, não é um negro. Sim. Entendeu? E são vários casos. Aí eu fui atrás do número porque eu queria trazer esse número e eu não tinha na minha cabeça de
percentual, quantos % de diretores brancos, negros e tudo mais. A faixa de diretores negros no ano fica em 5% na produção de filmes nos Estados Unidos. E de asiáticos é um pouco mais baixo, 3, 4%. E de mulheres é 4%. Então, se você pensar, quantos filmes nesse universo todo são feitos por homens brancos? Você chega quase a 90%. Então, 5% assim, de é muito. 5, 9, 10, 88% É muita coisa. Então, se você reduzir esse número de, sei lá, 88% para 80%, já vai ser um avanço enorme em filmes. Dobrar em filmes dirigidos por negros, por mulheres. O que eu acho que é interessante é que a gente tenha mais filmes dirigidos por negros, mais filmes dirigidos por mulheres, porque a gente não vai conseguir, acho que é impossível não ter mais filmes de brancos sobre mulheres, porque eles são a maioria, estão em 90%, é enorme a quantidade. É utópico pensar nisso. É a realidade. E eu acho que quanto mais filmes dirigidos por negros e filmes dirigidos por mulheres, mais complexa fica a discussão. Então, é por isso que a gente vai ter material para olhar para filmes dirigidos por brancos, homens brancos, sobre esses temas, sobre mulheres, sobre negros, e notar problemas que esses filmes têm. Eu acho que por isso que a gente vê Green Book hoje de uma maneira diferente do que a gente veria nos anos 90, nos anos 80. É isso, né? Sim, não é impedir as pessoas de fazer filme. É um discurso muito bobo, né? Quem tem privilégio vai continuar tendo. A indústria, ao longo dos anos, não deu espaço para o que nós estamos chamando aqui hoje de minorias, que na verdade é a minoria da indústria, porque a mulher não é mulher minoria. É no mínimo metade da população, né? Quer dizer, alguns lugares até mais. E quando a gente falou dos filmes dirigidos por mulher, de mulheres diretoras, a gente teve um episódio que, né, que a gente centrou nisso, eu trouxe um dado assim que eu acho que mostra como as coisas mudaram, assim. A época em que Hollywood estava se formando era uma época entre guerras, era uma época que o cinema não era nada, não era nem encarado como uma indústria que fosse. Não, uma indústria que fosse dar dinheiro e tal, uma coisa séria. Era uma coisa. Então, tinha muito mais mulheres diretoras, tinha muito mais mulheres roteiristas, montadoras, não sei o que lá. Com o tempo, quando Hollywood se firmou, a guerra acabou, e aí os homens voltaram e tal. Aí o que acontece? Peraí, esse negócio tá começando a dar dinheiro aqui, vamos assumir isso daqui, Sim. né? Vamos botar uma ordem aqui. Então, rolou isso, assim, porque assim, acho que é nos anos 10, a pessoa mais bem paga por fazer um trabalho de direção no mundo era uma mulher, que era ela chamada Lois Weber. Era a pessoa mais bem paga de Hollywood e tal, não sei o que lá. Depois ela sumiu, ela nem entrou pra história direito, assim, nem ficou. O nome dela é uma pessoa, dela, né? Tá esquecida, assim. Então, existiu esse momento, assim, é uma coisa da sociedade machista mesmo, branca e tal. Tem tudo a ver. Então eles tomaram conta disso, tomaram conta da indústria. E eu acho que tem mudado. Por mais que seja muito pouco ainda... Mas ainda são 5% de negros e Não, 4% eu sei, de mulheres. mas Ainda é muito mas o pouco. É que eu acho falo- que é pouco, Claro. mas mudou dentro desse círculo de críticos, de quem valida a arte, né, a cultura, existe uma disposição maior de que esses filmes existam e de que esses filmes sejam vistos. De dar holofote pra esses filmes. Exato, de dar lugar para esses filmes. Por isso que eu acho que é importante você ter esse discurso de diversidade e de representatividade. Aham. Não para acabar com os filmes dirigidos por brancos e homens, porque não vai acabar mesmo, nem tem como, é impossível. Mas para você fazer com que esses outros filmes existam e na existência desses outros filmes você vai conseguir discutir melhor os filmes até feitos pelos homens e brancos também. Porque você vai começar a questionar coisas que você não questionava. Vai falar, poxa, eu acabei de ver Ponto Cego e lá ele fala tal coisa e coloca tal questão. Por que no seu filme você está tratando de um jeito tão simplista? No filme do Exato. Spike Lee, ele mostrou desse jeito. E no seu você está mostrando desse? O personagem retratado dessa maneira? Cadê o cuidado no retrato desse personagem? Porque no Corra, sabe, você cria... Sim. Você, com o material à disposição, você pode criar comparações. Eu acho sempre perigoso a gente comprar esse discurso de tudo bem, o branco pode fazer... Por que você está discutindo o direito do branco? Ninguém está discutindo o direito de branco, porque o branco sempre vai ter direito. E todo mundo Então pode tá tudo tudo. bem. E todo mundo pode tudo. Se todo mundo pode tudo tudo, precisa dar liberado. espaço para o que hoje é minoria, que não deveria Exatamente. ser. Acho que É Não, isso, e é só isso, Quando eu falo nada que tá mais. mudando, assim, a gente teve um movimento lá do Oscar So White, a gente teve um movimento do Me Too, movimentos que ressaltaram a importância dos negros e das mulheres nessa indústria e que eu acho que, de uma maneira ou de outra,
eles abriram portas, assim. Hoje em dia, no Oscar desse ano, a gente tem Pantera Negra, Infiltrado na Clã e Green Book, né? Sei lá, 3 filmes que tratam de temas étnicos. Em que ano a gente teve 3 filmes, assim, importantes? A gente teve O Ponto Cego, O Ódio que Você Semeia, que são filmes que também chegaram muito perto de ter um reconhecimento maior, que também discutiram. Se a Rua Bill Falasse também. Acho que só deve ter ator negro, provavelmente. Então, imagina, a gente já citou 6 filmes, um branco, tudo bem, mas 5 filmes importantes dirigidos por negros, que tratam de temas negros, não sei o que lá, desse ano. Filme de mulheres, não teve nenhuma mulher indicada ao Oscar esse ano, mas teve muitos filmes importantes de mulheres que chegaram no circuito esse ano. A gente falou do Sem Rastros aqui, a gente não falou, mas teve o Lázaro Felice, que foi um filme muito elogiado também, italiano. A gente teve filmes da Tamara Jenkins, que foi Mais Uma Chance, que foi filme direto da Netflix. A gente falou de Claire Denis. Teve Claire Denis, sim, saindo até de Hollywood e tal. Então tem muitos filmes assim, e eu acho que aumentou. É muito pouco ainda, claro que é muito pouco, porque era 95%, sei lá, quase 100% de filmes dirigidos por homens, e hoje em dia tem uma quantidade muito grande. Eu consigo todo ano fazer um top 10 de filmes de mulheres do ano. É porque eu acho que ainda é muito pouco. Até ouvi uma entrevista com a Nicole Kidman, e ela diz que prefere trabalhar com diretoras, porque ela diz que ainda é tão pouco a quantidade, tão pequena, que quando ela recebe um convite de uma diretora, ela já prioriza. Que ela fez o filme Destroyer com a Karen Kusama. Enfim, ela priorizou por ser... Escolheu errado. Dirigida por uma diretora. Enfim, o que eu acho é que a quantidade ainda é muito pequena, mas a crítica nesse ponto, os festivais, eles têm um papel muito importante de pegar os filmes dessa quantidade, desse universo ainda muito pequeno e destacar os melhores exemplos. Dá espaço pra eles, né? A gente teve 3 mulheres indicadas a melhor diretora, na categoria de melhor direção hoje esse ano no Spirit Awards também. Então, não é... Assim, eu acho que... Não é à toa, né? Que o negócio está crescendo, assim, tem uma movimentação que eu acho que quase em todo mundo, e nos Estados Unidos talvez mais ainda. No Brasil tem muitas diretoras mulheres. Mas é a força e tem que ser a força mesmo, porque quem tem privilégio não quer perder. No Brasil é curioso, eu não sei qual é, mas essa relação é muito diferente. A quantidade de filmes dirigidos por mulheres é muito maior do que o de Hollywood, por exemplo. Eu acho que sim. Porque aqui você tem toda essa estrutura do financiamento dos filmes que passa por um outro processo, não está dominado por estúdios, né? Sim, sim. Nos Estados Unidos você tem essa questão dos estúdios masculinos, né? Da prioridade do homem ali naquela hierarquia de estúdios. Aqui no Brasil acho que é descentralizado, não é tão... Temos algo positivo, olha só. Mas voltando para a questão que então respondeu até agora... Isso aí a questão do nosso amigo, que ele foi mais aí as profundezas da nossa discussão, que é a questão dos atores, que aí a gente entra num outro tabu que eu acho muito interessante também, mas é um tabu ainda bem complicado. O que você acha disso? Eu acho que tem que ter espaço cada vez maior para isso. Mas assim, apesar desse tema já ter mudado muito, né, todo o tratamento histórico dessa coisa ter mudado muito nos últimos, sei lá, quantos anos, ainda assim, tem muitos atores gays que não se assumem, então é difícil eu ia falar pensar só nisso. Chegar nesse ponto. Se a gente for discutir Fora isso, você nem sabe a quantidade de atores que são gays e vocês não porque sabem. Eu acho que aí vai numa questão mais de um tabu ainda maior. Fora que isso... o ator gay vai perder papéis. Ele perde papéis, sim, exato. E fora isso, eu acho que tem uma questão assim do que é o ator. O ator é o cara que ele vai se transformar em uma outra pessoa num papel. Então, nisso aí, eu acho que um ator hétero pode fazer um personagem gay sem problema nenhum. É a minha opinião. Eu espero que tenha muitos e muitos atores gays e que eles estejam muito bem representados no cinema, ganhando vários papéis. Eu acho que tem várias pessoas assim, acho que podia ter mais. Mas eu acho que tá na natureza do trabalho do ator, ele pode se transformar. Ele não vai... não é a mesma questão de um diretor ou de um roteirista estar escrevendo sobre uma coisa que talvez ele não conheça, talvez ele não entenda, talvez ele não tenha a sensibilidade de captar ali. Ele tá... O cara é um processo de transformação que é da natureza da profissão do ator. Eu acho que talvez o tema mais quente seria personagens gays ou celebridades, sei lá, biografias, personagens importantes gays
que nós não tenhamos tanto espaço assim. Talvez, acho que isso... Retratar personagens Exatamente. Talvez isso fosse mais tabu do que atores gays ou héteros fazendo mas é um personagens preconceito que, na verdade, é Porque a gente não horrível. tem tanto, que né? tem mais a ver com a nossa sociedade do que com o cinema. com certeza. Porque imagina, hoje o que acontece é que se um ator... Por exemplo, o Fred Mercury. Que Sim, é aquela coisa exato. toda enrustida. e se um ator se assumir gay, ele ganha um estigma pro público, né? Uhum. E aí não é só culpa do cinema, é culpa do público também, que sempre vai ver aquele ator como o ator gay. Então ele não vai ter credibilidade pra interpretar um personagem hétero. Aquele exemplo básico do Giannichini, que todo mundo fala que ele é gay e ele não exato. se assume porque senão ele vai perder os papéis de galã na novela, quer dizer. Você tá Você tá querendo cravando forçar Eu tô- um out Não, do... você Eu tá tô dando um dando- exemplo. Eu tô dando não, um exemplo. ninguém tá dizendo nada. Em nenhum momento não. eu afirmei Ninguém que tá ele falando e seja nem tem nada a ver. até porque eu nunca o vi É, pessoalmente. você usou um exemplo. Eu fui uma vez no teatro, mas eu não sei. Não, é que eu Mas acho, é um é estigma, que eu acho assim, mais pelo menos em São Paulo complicado. fala-se muito É que eu acho disso. mais complicado ainda, porque por que não um ator assumidamente gay interpretando um papel de um hétero galã. garanhão? Qual o problema? Eu Qual o acho que problema? Mas a até gente não acontece, aceita né? isso, né? Mas eu acho que até acontece, mas é mais raro, né? Muito raro, assim. Dito isso tudo, espero que tenham muitos gays, inclusive assumidos, interpretando qualquer coisa. Muito bem, é isso aí. Acabou? Nossa... Vamos encerrar por agora? Por hoje acho que tá bom, né? Estamos fechando com 2 horas de programa entregues para os varandeiros. Nossa. Então até semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau.